Bom, minha gente, então boa tarde, sejam muito bem-vindos, né? Esse curso de Light Steel Framing que nós vamos fazer agora, o objetivo principal dele é mostrar para vocês o funcionamento da casa que a gente tem aqui como modelo, tá? Então o principal é isso. Eu vou mostrar para vocês diversas obras, diversas possibilidades em se fazer. Pelo tempo que nós temos aqui de curso, eu não posso dizer para vocês que a gente vai fazer um curso de montador, tá? Ninguém vai fazer um curso de montagem aqui, né? A gente nem tem a estrutura aqui ferramental e nem de segurança para que a gente possa fazer o curso de montagem, né? Então o que a gente vai fazer aqui é mostrar para vocês o funcionamento, qual é a resistência dessa casa, como é que não é, mais ou menos o histórico disso, de onde surgiu. Eu gostaria de passar para vocês diversos cases, né? Diversas histórias de onde eu venho na região sul, que já é muito utilizado, falar para vocês da região nordeste, onde também é bastante utilizado, então mostrar para vocês o funcionamento disso. Quem está no grupo recebeu aí o videozinho de como foi movimentado aqui dentro, né? Então o bacana de estar no grupo é que ali a gente vai tratando com vocês diversas coisas, eu continuo sempre, tá? Então aquele grupo lá, a gente continua sempre, é uma coisa que eu não deixo parado. Normalmente eu sempre estou passando informação sobre aquilo que nós fizemos. Então é interessante continuar, tá? Então é algo que é útil para vocês em relação a um grupo funcional de trabalho, tá? Peço só para vocês que naquele grupo de WhatsApp não passa corrente, né? Por favor, tá? Não você precisa passar 10 mil contatos dessa mensagenzinha, por favor, não façam isso, tá? Eu agradeço os bom dias, boa noite, os bênçãos e tudo mais, mas num grupo de muitas pessoas isso não funciona. Porque se diz bom dia, você vai ter 1.500 bom dia para baixo, né? No WhatsApp 256 pelo menos. Então vamos tentar só deixar ele realmente para aquilo que é funcional do Light Steel, tá bom? Bom, gente, falando para vocês rapidão, porque eu vou passar para o professor Vitor falar para vocês um pouquinho sobre as estruturas. O Light Steel, ele é um produto que ele vem aí desde muitos anos já no Brasil, na verdade. Ele entrou aí como drywall nos anos 40. E nos anos 60 ele já evoluiu para a parte estrutural. Porém, é sabido de todos vocês que nós somos um país de concreto, né? Então a gente utiliza muito ainda a alvenaria em tijolo cerâmico ainda e o concreto. Agora é que o bloco estrutural começou a ter a sua visão no mercado, então está se utilizando bastante isso, mas o Light Steel realmente ele começou a partir dos anos 2000. Tá? Eu mesmo peguei as obras mesmo de Light Steel a partir de 2010. Então o gerenciamento de projetos junto com as novas tecnologias vieram meio juntos, porque são conceitos novos, conceitos inovadores e conceitos funcionais, né? Vocês não diriam que uma casa estaria sobre toquinhos ali como ela está, né? Que uma casa dessa nos Estados Unidos, em Santa Catarina, hoje você já coloca em cima do caminhão e leva. Eu vou me mudar, né? Você muda e leva a casa, junto, você deixa só o terreno. Isso é fantástico, você poder fazer isso, né? Então o Light Steel, ele veio justamente para quebrar esses paradigmas daquilo que era antigo. Beleza? Então eu vou passar a palavra para o professor Vitor agora, porque ele também tem um certo tempo aí para poder estar conosco, e aí ele fala com vocês, e aí eu já retorno aqui com o restante do Light, tá bom? Pessoal, boa tarde. É uma alegria muito grande tê-los aqui. Alguns rostos já conheço, alguns já me conhecem. Para quem não me conhece, sou o professor Vitor Peixoto, aqui do curso de Engenharia Civil, tá? É um prazer estar ajudando aí o Erickson nesse trabalho, nesse mini curso, estar aqui com vocês. Espero poder contribuir o máximo que eu puder. Eu sei que a voz está um pouco baixa e o barulho está um pouco alto, então eu preciso da ajuda de vocês, tá? Se vocês não escutar, levanta aí a mão que eu vou ajudando, ok? Pessoal, o mini curso de Steel Frame, a gente vai falar algumas características técnicas, construtivas, estrutural, entre outras, ao longo desse nosso mini curso. Então é importante que, independente de onde você está, se você está no primeiro ou no último período, sempre levante o braço, pergunte, tá? Não hesite em perguntar. O conhecimento que você tem hoje é um. Quando você sair daqui, eu espero que seu conhecimento já seja outro, você já esteja em outro patamar. Então não deixe de perguntar, tá? Sempre que você tiver alguma dúvida, levante o braço, pergunte. Esse curso é para vocês, exclusivamente para vocês que compareceram aqui. Então, estou muito feliz de vocês estarem aqui. Pessoal, com relação à parte estrutural, o que eu quero falar um pouquinho para vocês? Na verdade, eu vou fazer algumas perguntas. Credo, professor, pergunta já agora? Calma. Umas perguntas leves para levar vocês num caminho, tá? Pessoal, quem sabe me dizer qual é o primeiro elemento estrutural que a gente tem embaixo de qualquer estrutura?
Como que se chama esse elemento estrutural? Vou dar uma dica. Começa com a letra F. Hã? Pode ser ferro. Olha lá, ó. Pode ser ferro, interessante. Fundação. Tá? Mas, professor, é um curso de steel frame. O que fundação tem a ver? Né? Pessoal, fundação é a base de qualquer estrutura que a gente vai construir na engenharia civil. Só para vocês terem uma noção, mais de 30% do orçamento de uma obra pode ser destinado à fundação, ou seja, é o que está enterrado. Será que não é relevante a gente ter uma preocupação com essa parte estrutural construtiva? Será que não é ali que nós, como engenheiros, futuros profissionais, vamos conseguir trazer esse retorno, essa economia? Aí que entra o Light Steel Frame. Pessoal, quando a gente fala na característica estrutural do Light Steel Frame, e aí eu vou pedir um favor, o pessoal que está aí com as anotações, escrevam assim para mim as 3 letras, ó. L, S, F. Escrevam aí para mim, por gentileza. L, S, F. S de sapo e F de ferro. Isso. Pessoal, o que é o LSF? É o Light Steel Frame, que é o que a gente vai estar vendo no nosso mini curso de hoje. Anotem aí para mim, por gentileza. Professor, por que o senhor está falando de fundação, se o curso é de Light Steel Frame? Porque tem tudo a ver. Tá? Pergunta, qual será que é o requisito principal para eu estar dimensionando uma fundação? O que vocês acham que é o quesito principal para eu estar dimensionando uma fundação? Quem pode me dizer? Podem falar, sem medo. Aberto. O que vocês acham que é o elemento principal para a gente ver o que eu preciso para uma fundação? Tamanho da estrutura? Hã? Concreto. O que mais? Solo. Beleza. Tudo isso, na verdade, é um conjunto que está indo numa direção só. Todas essas palavras que vocês falaram, elas estão diretamente ligadas ao que a gente chama de carregamento, carga, peso. Ou seja, o que eu vou ter acima do meu solo que vai estar realmente distribuindo esse peso, distribuindo essa carga. Então escreva aí para mim assim, ó, fundação é igual distribuição de carga. Escrevam para mim, fazendo favor. A torcida tá forte. A torcida tá forte. Fundação é igual distribuição de carga. É que a torcida tá vibrando muito assim, ó, tá? Na arquibancada. Acho que o áudio tá legal ali. Então, ó, fundação é igual a distribuição de carga. Distribuição de carga. Pessoal, todo o carregamento que você coloca acima da fundação significa que todo aquele peso vai ser distribuído para a fundação e, consequentemente, vai ser distribuído para o solo. Tá? O que isso quer dizer? Se eu tenho uma estrutura de um galpão como esse, sejam as laterais, a parte de cobertura, as alvenarias de vedação, tudo isso tem um peso, tudo isso é uma carga. E toda essa carga, todo esse peso está sendo distribuído para algum lugar. Para algum lugar tem que ir. Não tem como eu segurar um saco de cimento na mão se não tiver onde apoiar, senão ele cai no chão. E até no chão ele vai estar apoiado. O intuito da fundação é o mesmo, é pegar esse mesmo carregamento e distribuir para quem? Para o solo. Professor, então onde que entra o Light Steel Frame? É justamente isso. Se eu tenho uma estrutura que é muito pesada, que tem um carregamento excessivo, é óbvio que a minha fundação ela vai ter que ser parruda, ela vai ter que ser grande, tudo bem? Então anotem aí assim, ó, mais peso igual a mais estrutura. Esse é um princípio básico na engenharia. É óbvio que se você tem uma mega estrutura com mega peso, é óbvio que a sua fundação tem que ser compatível com aquilo. Senão ela não suporta. A gente tem uma patologia chamada recalque, tá? Para quem não sabe o que é recalque, é justamente esse deslocamento. Ou seja, houve um mau dimensionamento e uma supercarga que não foi estipulada, tá? E onde que entra o Light Steel Frame nisso tudo? É o peso. Uma vez que eu tenho uma estrutura que é muito mais leve que a convencional, é muito mais prática de executar, eu não tenho esse excedente de peso, muito pelo contrário,
eu estou economizando peso. Ou seja, quanto menor for o peso da minha estrutura, mais eu estou economizando na fundação. Então anotem aí, ó, dos 30% que nós temos de orçamento na fundação, dos 30%, esse valor com certeza será reduzido à medida que a gente reduz as cargas que tem na estrutura. Então você pode até colocar assim, ó, 30% é reduzido conforme o peso é reduzido, tá? Uma das grandes virtudes de todo engenheiro e toda engenheira é a capacidade de orçamentos, tá? Isso é uma facilidade, é uma habilidade. E onde que o engenheiro consegue economizar? É justamente onde o engenheiro consegue economizar que é onde ele ganha. Então, se a gente consegue promover uma estrutura que é muito mais leve e que eu vou economizar esses 30% da minha obra na fundação, é óbvio que essa economia que o engenheiro traz para um sistema construtivo é algo para ele. É algo para ele. Independente se você vai trabalhar em uma empresa privada, se você vai trabalhar como autônomo, aquele dinheiro que foi economizado é fruto do seu trabalho. Tá? Então, você saber formas construtivas, alternativas construtivas para trazer economia é um ponto fundamental para qualquer engenheiro. Tudo bem? Pessoal, eu vou tentar falar daqui, eu vou pedir que vocês me acompanhem, vou tentar explanar um pouquinho, tá? Vocês devem ter reparado, o pessoal que veio no último evento, né, nas palestras, antes aquela estrutura estava alocada aqui no centro, tá? É a mesma estrutura, pessoal, não é uma estrutura nova, tá? Agora a pergunta é, nossa professor, como que eles conseguiram deslocar toda aquela estrutura daqui para lá, sem ter que desmontar, sem ter que desorganizar? A facilidade em que a gente tem de confeccionar ou então transportar as peças é uma vantagem competitiva no mercado. Então vocês podem colocar assim, ó, método construtivo é igual vantagem competitiva. Método construtivo é igual vantagem competitiva. Podem colocar aí. Método construtivo é igual a vantagem competitiva. Por quê, professor? Bom, se eu tenho uma estrutura que é mais leve, que é mais fácil de eu montar, é mais rápida de montar, é óbvio que eu estou tendo uma vantagem competitiva em relação aos outros sistemas construtivos, tá? Alguém aqui já trabalhou com construção de alvenaria convencional mesmo? Tijolo? Já teve contato? Pessoal, vocês sabem a quantidade de resíduo e a dificuldade que é a mão de obra quando a gente fala na confecção de alvenaria estrutural, tá? É algumas das desvantagens que a gente tem. No Light Steel Frame, essa desvantagem quase some. Por quê? É uma mão de obra que ela é muito mais qualificada, você vai economizar muito mais na sujeira, na limpeza, e consequentemente vai economizar no tempo, tá? E aí eu vou pedir para que vocês anotem também, ó. Aquela expressão, tempo é dinheiro, tempo é orçamento, não tem conversa. Se você chegar para um cliente e falar assim, ó, eu vou construir sua casa em 6 meses. Será que é um prazo bom? Será que é um prazo coerente? Ah, eu vou construir sua casa em 12 meses. Já é o dobro de tempo. Qual sistema construtivo você vai utilizar? Como você está otimizando a sua rotina construtiva para fazer com que aquele prazo seja o mais curto possível? Por que o tempo é igual ao dinheiro dentro da construção civil, pessoal? Não é só simplesmente o tempo, mas a gente tem que entender que todos os encargos, todas as mãos de obras que a gente contrata dentro da engenharia, elas são por hora, né? Muitas vezes são por dia, algumas são por serviço, aí tudo bem. Mas as que são por hora, a gente precisa economizar tempo. O engenheiro ele precisa otimizar o tempo dentro da obra, certo? No Light Steel Frame a gente tem essa vantagem competitiva. A gente consegue diminuir a quantidade de sujeira, precisa de menos pessoas para executar, para fazer as ligações, e consequentemente a gente tem o ganho no orçamento. Tudo bem? Então, principalmente do ponto de vista estrutural, o foco do Steel Frame é redução de peso, tá? Pessoal, não sei se vocês conseguem ver comigo, mas lá em cima, ó, bem na quina, lá em cima, vocês estão vendo algumas bolinhas? Tudo aquilo ali são parafusos de ligação, tá, pessoal? Esses parafusos
Só para vocês terem uma ideia, o material que é composto, tanto os parafusos quanto as chapas, a gente chama assim, ó, aço galvanizado aluminado. Tá? Anotem aí para mim, ó, material do LSF. O que é o LSF? Light Steel Frame. Beleza. É um aço galvanizado aluminado. Professor, qual que é a vantagem competitiva do aço para os demais materiais, no caso para o concreto só, ou para o concreto e aço? A vantagem do aço está na leveza, está no peso. Tá? Além do que, qual é uma outra vantagem competitiva que a gente tem no aço? Eu não sei se vocês repararam, antes da gente começar a palestra eu fui confirmar, para ver se era certeza. Aquela parede ali, ela tem uma espessura exatamente de 12 centímetros. Tá? Convencionalmente, nos sistemas construtivos, a gente pode ter parede de 15, pode ter parede de 20. Com o Light Steel Frame, eu consigo ter a mesma característica de uma parede de 15, de 20, uma parede de 12. Isso significa o quê? O meu próprio cliente está conseguindo mais espaço interno. Ah, professor, mas é só 3 centímetros. Mas pense esses 3 centímetros em todos os cômodos da casa. Imagina o tanto de área construtiva que você não ganha por esses 3 centímetros. Tá? Pessoal, tudo engenheiro, ele sempre está economizando, sempre está otimizando, sempre está melhorando. Tá? Então, outra vantagem competitiva é estruturalmente. A gente tem uma liberdade de vãos. Escreve assim, ó, vantagem estrutural competitiva igual liberdade de vãos. Ó, vantagem estrutural competitiva igual, pode até colocar assim, ó, igual maior liberdade de vãos. Por que, professor? Maior liberdade de vãos. Pessoal, eu quero que vocês tragam à sua mente o seguinte. Vocês devem morar em uma casa, um apartamento, em algum lugar. Vocês devem saber mais ou menos qual que é o tamanho ou a altura do que a gente chama de pé direito, né, da sua casa ou do seu apartamento, quer que seja. Em alguns cômodos pode ser que você tenha um pé direito alto na sua casa, mas na grande maioria das residências, esse pé direito ele não passa ali dos 3 metros. Tá? Qual que é a outra vantagem competitiva também do Light Steel Frame? Aqui, pessoal, a gente tem mais ou menos uns 4 metros, né, professor? Mais ou menos uns 4,5 metros de altura. Sem a gente ter a necessidade de fazer nenhum tipo de reforço. Tá? Além de você estar afinando a espessura da parede, você tem a vantagem da peça ser esbelta. O que significa a peça ser esbelta? Eu consegui aumentar o comprimento dela sem ela deformar na sua centralidade. Tudo bem? Essa é uma característica estrutural fundamental. Então vocês podem escrever assim, ó, boa trababilidade com a esbeltez da peça. Calma, respira, calma. Boa trababilidade com a esbeltez. Acredito que é com Z, tá, pessoal? Esbeltez. O que é esbeltez? De esbelto. Mas nesse caso, é a esbeltez da peça. Tá? É o quanto a gente consegue alongar ela sem deformar ela ao centro. Ok? Olha lá, salvou. Som. Agora eu vou ligar o 2.0. Aí agora vai. Nossa equipe maravilhosa. Gente, eu vou pedir, por gentileza, uma salva de palmas, porque eles ajudaram pra caramba ali, ó. Mudaram. Vai, gente, vamos, uma salva de palmas, ó. Pra ajudar ali, nossa equipe. Muito bem organizada. Ó, não precisa nem ficar perto, ó. Já tá top. Só vou afastar aqui um pouquinho pra não dar a microfonia. Agora, só diminuir um pouquinho só o som. Aí, som. Aí, tá legal. Tá legal aí, pessoal? Tá dando pra ouvir? Fechou. Legal. Pessoal, como que vocês estão até aqui? Estão gostando? Tá indo, tá desenvolvendo. Legal. Lembrando, pessoal, levanta a mão
tiver a dúvida lá, levanta e pergunta, tá? Onde que eu parei aí? Última anotação? Esbeltez da peça. Pessoal, olha o tamanho daquele vão que tem de fora a fora, de uma parede a outra. Estruturalmente falando, a torcida está animada lá fora, estão vibrando. Estruturalmente falando, essa é uma vantagem competitiva, tá? Quando a gente vê aquelas casas em condomínios que tem vãos enormes, às vezes o cara ele precisa fazer uma viga lá de concreto armado a top gigantesca. Fica o olho da cara, mas fica top. Qual que é a vantagem competitiva? A gente consegue vencer vãos muito maiores do que normalmente a gente venceria em vigas ou lajes convencionais. Com o Light Steel Frame a gente não tem tanto essa dificuldade. Muito pelo contrário, é uma vantagem a gente precisar de vãos maiores. O que significa eu ter vãos maiores? Significa que eu excluo a necessidade de ter um pilar de sustentação na minha estrutura. Então vamos imaginar que no meio desse vão, no meio dessa laje, se fosse um sistema convencional, vou afastar um pouquinho aqui para não voltar. Se fosse um sistema convencional, muito provavelmente eu teria que trabalhar um reforço de um pilar bem ali no meio, ó. Vocês acham que ia ficar legal um pilarzão bem ali no meio? Não ia ficar, né? Os arquitetos sabem mais do que eu, manjam mais do que eu, mas eu já sei que fica feio. Pessoal, quando a gente tem essa liberdade estrutural de trazer vãos maiores, o arquiteto até fica nosso amigo. Vocês acreditam nisso? O arquiteto faz até amizade, fala assim, nossa, você vai fazer steel frame? Então quer dizer que eu não vou precisar botar um pilar no meio da sala lá para suportar? Fica legal, fica bacana, tá? Você já evita briga com o arquiteto, tá? Que o arquiteto quer de um jeito, você vai querer do outro. Brincadeira, tá, pessoal? Arquitetos lindos, maravilhosos. Oi, pode falar. Qual que é o vão máximo que dá pra... Do Light Steel Frame? Acredito que foram... O vão é o seguinte, gente, é o vão máximo do Light, você vai depender muito de alturas e treliças. Funciona como qualquer outra estrutura metálica que nós conhecemos. Porém, nós falamos que no máximo 10 metros para você colocar cada um dos vãos se a treliça for mais ou menos igual que ela. Então, no máximo 3 metros você coloca as juntas. Junta de dilatação, isso aqui é um pouquinho diferente dos demais, né? Você coloca a junta de dilatação com chapa, né? Vamos virar. Eu só virei por causa do microfone. Aí, ó. Aí é só não ficar na frente. Né? Então, o que acontece, gente? A questão dos vãos, você tem vãos que você pode chegar até 10 metros, que é o máximo, digamos, que você consegue dizer que você vai ter segurança na treliça. E você vai ter alturas baixas da treliça, né? Porque você imaginar, aquela altura lá, ela já é uma altura considerável, né? Pra gente ter esse tamanho de vão, 6 metros aqui. Então você acaba tendo um vão já bem considerado, tá? E na convencional é de 4 a 5, né? É, a convencional de 4 a 5. Então você tem aí uma vantagem novamente com o estilo. O que faz ela ter um vão maior? A questão da leveza, né? A questão do peso próprio da estrutura. Se você tem um peso próprio menor, né, na soma que o Victor faz do cálculo estrutural, você tem uma contribuição menor na questão da flecha dela, né? Então você tem uma segurança maior, tá? Beleza? Eu vou deixar ele continuar aqui, depois eu já termino. Obrigado, professor. Bom, pessoal, como eu estou falando mais sobre a parte estrutural, tá barulhento, hein? Outra característica que a gente tem também nessa parte é com relação às instalações. Deixa eu vir mais para cá para não dar. É em relação às instalações. Se vocês acompanharem comigo na lateral, vocês vão perceber que tanto as instalações elétricas quanto hidráulicas são muito mais facilitadas, são pré-programadas antes mesmo da obra. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês aqui já viram a concretagem de uma laje? Em loco? Tem bastante gente, gostei. Pessoal, se não houver uma organização prévia, estruturalmente falando, você vai ver que a tubulação não vai ficar legal, seja ela hidráulica ou elétrica. Se não houver organização, principalmente relacionada a projeto, não vai dar certo. Qual que é a vantagem do Light Steel Frame? É que não tem outra forma de fazer as instalações se não for organizado, se não for pré-estabelecido, tá? As peças,
elas podem ser trazidas em moldes, em painéis direto da fábrica, ou, em alguns casos, que são exceções, elas são moldadas em loco. Tá? Então, esses painéis eles já vêm padronizados de fábrica. Então, toda a estrutura que o engenheiro estrutural, vocês no caso, já pediram da fábrica, ela vai chegar com todas as especificações. Então, quando você for fazer a instalação desses painéis, ela já vai vir toda especificada. Cada placa que vem, quais são as ligações, quais daqueles parafusos você tem que colocar, qual que é a quantidade, qual que é a carga que vai ser colocada. Tá? Todas essas informações elas já são anteprevistas. Isso evita erros na execução do projeto. Tá? Por que isso ajuda tanto? De novo, a mão de obra ela tem uma certa qualificação. Uma vez que essa mão de obra ela tem essa certa qualificação, você tem segurança de que o profissional que vai estar trabalhando com isso está ali com você. Ele treinou para fazer aquilo. Ele precisa ter uma formação técnica para fazer aquilo com qualidade. Tá? A gente sabe que hoje em dia, uma das mãos de obras mais difíceis, tá? Que na minha opinião é uma das que tinham que ser as melhores, é a do pedreiro. Todo mundo sabe. Ah, professor, você está criticando o pedreiro? Não é isso, pessoal. Estou criticando os maus profissionais, porque o pedreiro ele é essencial para qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de obra. Seja o pedreiro, o servente, o mestre de obra, todos eles são essenciais. Tá? Porém, é uma profissão que carece. Eu não posso generalizar também e falar que só tem pedreiro ruim, pessoal. Tem profissionais no mercado que são excelentes, que são impecáveis. Tá? A nossa grande vantagem aqui é justamente essa. O cara que não souber fazer o steel frame, ele não vai sair e falar assim, ah, isso aí eu sei. Isso aí, ó, já tiro de letra, já faço há 30 anos. O cara não vai falar isso se ele não souber realmente fazer. Ele não vai se arriscar a fazer isso se ele não tiver formação técnica para fazer isso. É outra segurança que a gente tem. Tudo bem? Pessoal, é o seguinte. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso professor querido Erickson. Queria primeiramente agradecer, tá? Agradecer a presença de todos vocês. Tem um ótimo mini curso. Espero ter trazido um pouquinho aí nessas escritas que vocês fizeram um pouco dessa visão, desde a parte estrutural, o que a gente pode sempre ir atrás, sempre melhorar, e por que o LSF é um dos sistemas que o Brasil está galgando para ele. Seja pela velocidade, praticidade, peso, tá? É algo que a gente precisa incentivar sempre, seja no meio acadêmico ou fora dele. Vamos incentivar sempre. A vantagem competitiva é absurda. Mas culturalmente a gente precisa inserir, ajudar, colaborar para que isso seja inserido no mercado. E isso vai depender única e exclusivamente de vocês, tá? Muitas pessoas, muitos profissionais vão falar assim, ah não, eu vou fazer desse jeito porque eu já faço assim há 30 anos. E aí quando você vier com uma ideia nova, uma ideia que é inovadora e que é boa, é melhor, as pessoas vão duvidar de você. Quando as pessoas fizerem isso, é porque você sabe que você está no lugar certo. É ali que você vai ter exatamente o ponto onde você vai colocar a sua profissão e falar assim, ó, não, eu me formei, eu sou engenheiro, eu conheço isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Tá? Então o que eu gostaria realmente de deixar para vocês é, independente do que as pessoas falem, siga a sua intuição como engenheiro, siga aquilo para que você estudou, você se preparou, tá? Independente da crença cultural no entorno. Vai naquilo que você acredita, tudo bem? Pessoal, eu queria agradecer imensamente, tá, a presença de todos, agradecer ao professor Erickson o convite. Espero que vocês tenham um ótimo mini curso. Para mim já está sendo excelente, estou vendo vários rostinhos muito bonitos aqui. Agradeço mais uma vez a presença do professor, a presença de todos. Fiquem todos com Deus e até uma próxima. Obrigado, pessoal. Bom, gente, nós vamos fazer agora o seguinte. Nós vamos dar uma continuidade olhando primeiro a casa. Eu quero que vocês deem uma olhada nela, vou explicar um pouquinho sobre ela. E aí nós vamos entrar para alguns slides que eu vou mostrar, algumas imagens que a gente vai mostrar. A gente vai falar de algumas questões técnicas, depois nós voltamos para a casinha de novo e a gente vai para as questões técnicas, tá? Eu só vou pedir para vocês, porque a gente não faça muita aglomeração, que a gente vai por fila aqui, tá? Pegar o do Luiz aqui e aqui, vindo aqui na frente, eu vou organizando vocês, porque daí todos vocês vêm aqui, mas a gente vai organizar. Podem vir vocês 4 primeiro, venham aqui. Vamos organizar vocês aqui de uma forma que eu consiga explicar para todos, tá? Então você pode ficar aqui no cantinho aqui, minha querida, isto pode dar mais ou menos 1 metro dela ali, Luiz. 1 metro e pouquinho. Aqui também, ó. Pode vir aqui, ó. Pode vir para cá. Pode vir a segunda fila, vem aqui, ó. Que daí eu vou falar para todos, tá? Mas mantendo o distanciamento. Vamos lá. Meu caro, pode vir aqui, ó, tá?
Pode vir aqui assim, ó. Aqui assim já tá bom. Isso. Pode vir. Vem aqui na frente você. Vem aqui assim. Pode ficar aqui, assim, aqui na frente, ó. Tá? E aí vocês atrás a mesma coisa, tá? Para que a gente possa manter distanciamento. E agora pode vir os outros. E aí vocês vêm também atrás como eu tentei organizar aqui, tá bom? Fica tranquilo assim, Bruno? Isso, é mantendo o distanciamento para a gente poder fazer algo, tá? A hora que vocês retornarem, eu deixei 2 frascos com gel ali na mesa já, que o objetivo é que vocês utilizem daí, tá? Não tenham medo de usar álcool em gel, usem bastante mesmo, tá? Lavem bem as mãos com o álcool, para que a gente possa aí, manter pelo menos a nossa saúde em dia, tá? A questão do Covid, a gente sabe de toda a seriedade, mas é bom ver todo mundo de máscara aqui, a gente tá com álcool gel, a gente vai manter aí esse distanciamento. É uma luta para nós conseguirmos fazer isso, porque poderíamos encher o salão, né? Eu poderia ter liberado para um monte de gente, poderia ter liberado para várias pessoas, mas não há condições justamente por conta disso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então a faculdade, a gente está buscando agora, para o retorno das aulas principalmente, retornar às aulas com seriedade e com garantias, tá? Que a gente vai tentar fazer dessa forma. Hoje mesmo e ontem já teve reuniões, hoje também, justamente equalizando as turmas, tá? Aquele pedido da maior parte dos alunos, principalmente da aglomeração que estava tendo em algumas turmas, talvez, hoje não vai ter mais, tá? A gente vai voltar com toda a segurança possível. Então o segundo semestre agora retorna presencial, mas retorna com segurança, com toda a segurança possível, tá? Gente, o que eu queria falar para vocês aqui é o seguinte, ó. Isso aqui é o começo, né? Na verdade, o começo era isso sem furo, né? O meu amigo aqui, que deve ter uns 25 anos como eu, né? A gente começou fazendo ele sem furo, né? Eu tô na profissão, eu tô há 22 anos como engenheiro, fui pedreiro mais 3, 4 anos, fui mecânico, mas não sei quanto, né? Mas que idade tem esse tiozinho, né? Não importa, tá? O que importa é que a gente tem uma experiência vivida. Então, sou professor desde 1993, então vocês têm uma ideia aí da idade do tio, né? O que acontece, gente? A gente trabalhava com ele na seção de 10 por 10 e era maciço, né? Era o primeiro tijolo. Aí depois, né? O primeiro, na verdade, era o adobe, né? Alguém já ouviu falar em adobe aí, né? Que era o caixotão de madeira que o pessoal fazia, batia barro com argila mesmo, né? Compactava ele, deixava secar e acabou, né? Esse era o nosso adobe, né? Muito conhecido em Minas Gerais, né? A cultura barroca é baseada em adobe, tá? Alguns usavam esterco de vaca ou esterco de cavalo. Saibam que isso já foi um aglomerante, tá? Então utilizava para fazer isso. Então muitos utilizavam melaço de cana para ser o aglomerante no lugar do cimento. Então nós temos uma evolução. Quando chegou isto, já foi uma evolução enorme. Primeiro, antes de chegar no 8 furos, era o de 6. Já teve o de 4, né, fora o maciço. E aí o baianão, o de 8. Tá? Então isso aqui é conhecido para vocês e é o que, principalmente o pessoal que está fazendo civil, arquitetura aí, é o que mais vai trabalhar aí fora. Certeza ainda. Eu não vou dizer para vocês que não. Tá? Então a profissão de vocês vai ser baseada nisso, sim. Se vocês querem trabalhar aí fora, eu digo que ainda vai ser assim. Porém, disso, gente, nós passamos para isto, né? Alguém aí um dia começou a fazer, anos 90, começaram a trabalhar com blocos de concreto, para 2 formas de concreto. Esse aqui é um bloco estrutural. Então ele é um bloco que ele tem resistência à tração, tá? Pouca, mas tem. Então ele, ao invés de ser só compactação, eu tenho aqui praticamente 4,5 MPa de tração nele, tá? Ou seja, eu poderia dizer que eu teria um concreto a compressão de 45 MPa, é quase isso, tá? Se eu for considerar aí 10% da tração para compressão, tá? Quem não riu isso ainda, gente, e às vezes a gente vai falando alguns conceitos técnicos por questão do curso, gente, pode perguntar, tá? Não fiquem só calados, façam participação, porque isso vai auxiliá-los muito no aprendizado e no aproveitamento do curso, tá? Então o que acontece? Vocês viram isso? Vocês sabem que o aço para nós até então era isso? A grande maioria dos pedreiros sabe fazer isso aqui muito bem. Essa aqui tudo bem, que o cara não colocou nem a amarração aqui, né? Mas tá aqui o estribamento. Geralmente você vai perguntar aí fora, né? O cara vai dizer para você, é um pilar, seja para que for, tá? O cara sempre vai falar que é um pilar de 20 por 20 ou é um pilar de 20 por 30. E geralmente o estribamento vai variar de 15 a 20. Essa é a experiência do cara aí fora. Então ele vai falar isso.
E ele está errado? Não. Não está errado. Agora, o nosso cálculo estrutural, quando nós engenheiros vamos fazer, a nossa opção é talvez aumentar os vãos dos estribos, diminuir bitola de aço, ter uma economia na obra em relação ao estrutural. Essa é a nossa busca, enquanto engenheiros. Então, o estrutural, além de ele dar a garantia que o estrutural vai sustentar a obra, ele vai me dar a economia. Então, esse é o nosso objetivo enquanto calculistas estruturais, tá? Enquanto engenheiros de obra, enquanto executores. Então, a gente vai buscar isso. Porém, galera, eu digo uma coisa para vocês. Se vocês não conhecem esse carinha, não vão conhecer esse carinha, e não conhecem esse carinha, esse cara aqui que está montado, então, vocês não podem nem mexer, se vocês não conhecem esses dali. Porque ele nada mais é do que isso que está aqui, ó, sustentando a telha aqui. Isso é o meu light steel. Isso é ele. Qual é a diferença básica desse para aquele? Aquilo que o professor Vitor estava falando, inclusive, que é, com esse material, eu tenho uma maior leveza. Ou seja, o meu objetivo principal é, eu não vou fugir muitas vezes desse. Qual vai ser o tipo de fundação para aquele dali? Alguém saberia me dizer? Tem ideia? Não tem fundação. Ou tem, mas vamos pensar no seguinte. Nós temos uma fundação rasa, que é o radier. O radier, ele é considerado uma fundação rasa. Para quem não sabe, o que é o radier? Uma laje no chão. Uma laje no chão. Isso aí, meu amigo, você viu? Soma a nossa experiência aqui, meu amigo. Pô, cara, que é isso? Os cabelinhos brancos ajudam, né? Então, o que acontece, gente? Nós temos uma laje no chão. A laje no chão, ela é distribuída a sua carga por toda a superfície do piso solo. Porém, vamos pensar no seguinte. Eu tenho o solo. Se eu tiver um solo que eu preciso fazer aterro, eu consigo trabalhar com radier? O que vocês acham? Bem compactado. Eu só vou conseguir trabalhar com radier num solo se ele chegar a, pelo menos, para quem nunca ouviu falar, gente, existe um ensaio que nós fazemos que chama-se CBR, onde a gente analisa o grau de compactação, que é o Proctor. A partir disso, eu tenho que ter um grau de compactação, um grau de finos e uma variação de todo o agregado que está no solo, muito bem compacta. Então não adianta eu pegar um solo só fino, próximo de um silt. Para quem nunca viu isso, quando você vai para as regiões de rio, você tem, antes da areia, um solo bem fininho, que você passa na mão assim, ele rola e fica aquela poeira na mão, sabe? Quando mancha é argila, quando não mancha e sai, é silt. Ele é mais fino que a areia. Esse não dá compactação, então eu não posso ter esse solo. O que eu vou ter nos solos é uma variação de grãos. Não me adianta nada eu ter uma granulometria uniforme. Eu tenho que ter uma variação. Se eu não tenho esse solo lá onde eu vou fazer o aterro, eu tenho que importar. Então o que vocês têm que pensar é o seguinte. Professor, mas o meu cliente quer saber se eu tenho economia com isso aqui. Eu gasto menos? Cara, estuda a obra. Porque não dá para te garantir. O que está acontecendo de errado nos dias de hoje, e é o que eu vim buscar para falar para vocês que vão sair no mercado, é... Cara, isso aqui não é nem mais barato nem mais caro. Depende. Qual é o teu terreno? Ah, o teu terreno é um terreno de aterro. Cara, você vai gastar bastante em terra. Poxa, mas então o light não me ajuda. Falei, não te ajuda por quê? Aquele lá você não vai gastar em terra? Você vai continuar gastando em terra. Ah, não, mas com aquele lá eu vou fazer um varandão lá no fundo e vou aproveitar. Não, mas com esse aqui você também faz. Com a vantagem que desse você não precisa de fundação profunda lá embaixo. E você continua mantendo o perfil que você tem do teu terreno. Então o que acontece, gente? O que eu quero dizer para vocês é assim, ó. Todo mundo que fala em light steel, ah, mas isso por ser mais rápido, cronograma que o professor Vitor falou, é mais rápido, é não sei o quê. Eu e o professor André ouvimos isso essa semana ainda, de um cara que quer fazer isso. Falou para nós, não, mas se ele é mais rápido eu consigo ter um preço melhor. Cara, não é assim. Porque ele é mais rápido eu vou ter um preço melhor, no tempo. Mas e quem constrói? É o mesmo pedreiro? Não é. Eu tenho que ter uma pessoa qualificada. Uma pessoa qualificada, ele cobra a mesma coisa de alguém que não tem qualificação?
E não estou dizendo aqui que pedreiro não tem qualificação, gente. A minha vida, eu já fui. E eu aprendi com mestres de obras e com pedreiros, e até hoje aprendo. Porque eu sou da filosofia do seguinte: quem não tem humildade não chega em lugar nenhum. Nenhum. Pode até ganhar dinheiro e tudo, mas, cara, o acerto final lá depois é outro. Então a humildade, ele conta muito. Então vocês querem sair no mercado, vão ter que olhar para os tiozinhos que nem nós aqui, e vão ter que falar, poxa vida, eu vou respeitar esse cara. Porque esse cara pode ter muito para me passar. Ou é alguém da mesma idade, mas que tem uma experiência muito grande. Cara, experiência é algo que você tem que respeitar aí fora. Só que esse cara que tem experiência, às vezes ele não está aberto para esse sistema. Então não é um defeito dele. Existem duas versões para a palavra ignorância, né? O ignorante por grosseria e o ignorante por desconhecimento. Né? Isso é gramática. Então quando eu tenho desconhecimento, não é uma ignorância ruim. É uma ignorância que eu preciso aprender. Então eu sou ignorante no assunto. Né? E isso acontece muito aí fora. Essa estrutura que vocês estão vendo montada aqui, e eu pediria agora para da fila aqui vir dando uma olhadinha na estrutura que está montada aqui primeiro. Olha primeiro essa estruturinha de perto, pode olhar, ver como é que ela está montada e vai passando e vai para lá. É como se você estivesse fazendo o velório daquela placa fotovoltaica, tá? Vão passando ali, ó, e vão olhando para lá, ó. Tá? Pode olhar a estrutura, olha o parafusamento, a chapa, tá? Depois nós vamos passar na casinha também, tá? Quero só que vocês vejam mais ou menos como foi montado isso aqui. Olhem os detalhezinhos de canto, como é que é o perfil, sabe? Podem ir passando aí, gente. Quiser fazer o sinal da cruz na frente, pode fazer também, não tem problema, tá? Vamos lá. Gente, pode ir lá. Vai lá. Pessoal, só dar um recadinho rápido aqui. O pessoal do marketing tá tirando foto, filmando, vai postar no Insta. Alguns de vocês não passaram o arroba e nós não vamos marcar. Se vocês quiserem que marca depois, é só passar o arroba para mim do Instagram, que eu peço para marcar todo mundo, tá? E quem não estiver lá no grupo, gente, entra, viu? Como eu falei no começo aqui, para quem não estava, o grupo ele foi formado para a gente dar continuidade nisso, tá? Então entra no grupo que vale a pena, e daí vocês contribuem tudo por lá, tá? Podem passar aí, gente, que daí a gente finaliza aqui e nós voltamos para lá. Aí dá para ligar, acho que de novo os ventiladores, né? Onde que liga? Não faço nem ideia quem que desligou. Não faço nem ideia, acho que sim. Podem olhar, daí vocês podem voltar a sentar lá, que depois a gente vai vir falar do resto aqui, tá? Oi? Você disse que o bloco de concreto, esse especificamente de estrutural, ele aguenta tração. Ele aguenta um pouco de tração, senão ele não é estrutural, não é autoportante. Ah, não, é que isso é só um cálculo de resistência dele quando ele vai sair a abrasão. Ventos e a abrasão, tá? É que a abrasão é o quê? Né? Entendeu? É só superficial. Não. Boa pergunta, eu vou explicar isso ali de novo. Como que chama isso? Light Steel Frame. Ah, é o nome que está lá. Isso, é aquele nome que está lá. É o Light Steel Frame. Alunos, né? São alunos. Tá. Aqui, na verdade, o objetivo foi trazer mais conhecimento para o nosso próprio aluno. Tá? Perfeito. Bom, galera, até uma dúvida deles aqui, quando eu falei da tração, né? Muitos aí se perguntam, mas professor, né, eu acho que passou pela cabeça dele, não tem aço dentro, né? O que resiste à tração, né? Cara, vamos trocar essa tração por abrasão, tá? Então pense o seguinte, é que a abrasão é uma forma de tração, porque eu tenho, além do desgaste, né, o rampeamento na superfície. Então isso é uma forma, tá? Mas é mais nisso, tá? Beleza? Então quando eu calculo ele, quando a gente faz isso em ensaio em laboratório, você faz o ensaio dele na compressão e faz na tração. A resistência dele é próximo de 4,5 MPa. Quando vocês comprarem em bloco estrutural, vocês têm que solicitar que seja no mínimo isso, tá? No mínimo 4. Ele só é considerado estrutural se ele tiver no mínimo 4 MPa a tração, tá? Então esse é que você raciocina. Beleza? Me perdoe, tá? Me perdoe, vocês me perdoem o erro, tá? Me perdoem, tá bom? Tá perdoado? Posso continuar? Então tá bom, vamos lá. Gente, então o que acontece, galera? Vocês perceberam ali que de nada vale nós, enquanto engenheiros também, e arquitetos. Quem quer arquitetura aqui? Eu vi que teve umas inscrições. Ô, cara, tem bastante arquiteto aqui, gente. Vixe, o Vitor falando mal do arquiteto aqui. Lasqueira, gente. Eu vou continuar falando mal, não tem problema. O resto que tem engenheiro,
Engenharia elétrica tinha uma inscrição de engenharia elétrica, se não me engano, veio alguém da engenharia elétrica. E externo, tem ninguém externo, que é de fora? Não, né? Então tá. Bom, gente, o que acontece? Nós engenheiros e arquitetos, eu apesar de ser um engenheiro sisudo com a engenharia, gente, aquele cidadão cabeludo que estava aqui agora há pouco, aquele lá, o que acontece, gente? Ele é arquiteto, parceiraço, gente, e meu sócio também lá em Prudente é arquiteto. E o que acontece? Cara, não existe engenharia sem arquitetura e não existe arquitetura sem engenharia. Tem que parar com isso. Sabe, nós temos que, com vocês mais novos, acabar com essa situação de que ou é engenheiro ou é arquiteto. Cara, como é que, eu sempre cito isso para os meus alunos em sala de aula, como é um projeto de um engenheiro? É uma caixinha. Nós só sabemos fazer retângulo e quadrado. Só. Isso aqui foi o engenheiro que pensou. Só pode, né? Porque desse jeito que é, só pode. Mas assim funcionou porque a gente queria, que era colocar onde? Num retângulo. Então, gente, engenheiro só pensa na caixinha, a gente sempre fala isso. É só caixinha. O engenheiro, ele não pensa fora da caixinha. Não adianta, gente. Pense no seguinte, o que é uma sala em 2 ambientes para o engenheiro? Vocês já pensaram? É um retângulo com piso rebaixado. Ponto. E aí, para ficar bonito, você rebaixa o teto, rebaixa o gesso. Para ficar mais bonito ainda, você separa com meio balcão e coloca umas luminariazinhas penduradinhas, diz, olha que lindo. É isso que o engenheiro faz. E isso é para nós. Tem um monte de gente que acha que pensou, nossa, minha casa é assim, né? Mas, gente, quem pensou isso foi o engenheiro. É dessa forma. O arquiteto não, né? O arquiteto, ele vê uma borboleta andando lá, ele fala, nossa, são as linhas de um morro que eu vou fazer circular, triangular, não sei aonde, a cor do azul estrela ao anoitecer, né? O arquiteto tem muito disso. Mas o que acontece, cara? Um complementa o outro. O arquiteto, com as suas curvas e tudo mais, nós perdemos um grande arquiteto, que também é engenheiro, para quem não sabe, que era o Jaime Lerner, perdemos esses dias. Eu sou do Paraná, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, de ter curso com ele, de ter estudado com ele lá na PUC e ter conhecido. E cara, que fantástico! Não sei se vocês sabiam, mas tudo que ele criou em Curitiba foi adotado em Londres. Tem muita gente que acha que não, tá? Que Curitiba foi baseada em Londres. Não, pelo contrário. Teve muita situação que o que aconteceu? O pessoal veio buscar aqui no Brasil, vamos valorizar o que é nosso. Nós brasileiros temos muito costume de falar daquilo que dos outros, né, do exterior sempre é melhor. Cara, não é, nós temos grandes profissionais aqui dentro. O Brasil é lindo, o Brasil é rico. Eu não me sinto assim, digamos, sempre falo com a minha família isso. Se eu quero viajar e quero conhecer alguma coisa legal, vai ser no Brasil. Mesmo que eu tenha dinheiro para ir para o exterior. Natal, Curitiba, você pegar Petrolina no Ceará, você pegar tantos lugares, gente, tem coisa muito linda aqui. É Brasil, vamos valorizar o que é nosso. Vamos começar a ser patriota, né? Eu acho que isso ajuda bastante. Mas, gente, isso aqui, ele começou nos anos aí, próximo de 2010, começou realmente a entrar no mercado. Então nós começamos a ter aí realmente uma estrutura que veio para diferenciar. Na minha região, eu sou de Ponta Grossa, Paraná, pertinho de Curitiba, alguém conhece? Conhecem? Né? Uma cidade que cresceu muito nos últimos anos, os últimos 20 anos são os anos assim de crescimento lá da cidade. Não tinha indústria, hoje tem mais de 180 indústrias, como Marília é industrial, mas não tinha quase prédio, hoje tem um monte de prédio. Vocês vão ver aqui nas imagens que eu vou mostrar, porque sempre nas outras instituições eu levava meus alunos para visitas lá, para conhecer, e vou propor com vocês que no segundo semestre, se Deus quiser, tiver tudo liberado e todo mundo bem, nós vamos fazer visita técnica. Eu tenho certeza que com a FAIP aqui ninguém vai impedir isso. A gente vai viajar e eu quero mostrar as obras lá para vocês. Porque hoje lá está com 35% mais ou menos de obras já em steel. Em steel. Fora obras de casa container, que hoje também, gente, está muito. Depois vocês pesquisam na internet, tem uma pousada em Resende, no Rio de Janeiro, que é de um ex-Big Brother aí, chamado Mau Mau. Sabe, algum de vocês pode até saber quem é. Eu só fui conhecer quando me contratou. Aí me contrataram para fazer essa pousada dele. E nós fizemos uma pousada em container lá. Se vocês pesquisarem, podem pesquisar também, viu?
pode pesquisar também, viu? Pousada em Resende, eu não lembro o nome da pousada, mas é do Mau Mau lá, ex-BBB em Resende. E nós fizemos a pousada em container, coisa mais linda, gente, ficou muito bacana. E nós fizemos a pousada lá em Presidente Prudente, construímos ela inteira, carregamos no caminhão e foi inclusive com tubulações hidráulicas e elétricas lá para Resende. Só chegou no lugar e colocou lá, colocou a obra dele. Demorou muito, demorou 45 dias, 200 metros quadrados de obra. Demorou bastante, gente. Eu achei que a gente atrasou a obra. Faz no convencional, no morro, faz chegar material lá, cimento, pedra, areia, faz chegar lá, sabe? No morro lá, sei lá, dá uns 50 quilômetros quase de distância da cidade. Faz chegar material lá. A quanto chega? Né? Quando chega? Chega? Né? Você pergunta isso. Então, quando você faz com tecnologias novas, você consegue fazer uma estrutura carregável. Vocês viram que eu passei no grupo aí o videozinho da mudança aqui de dentro, né? Gente, nós mudamos com aquilo ali, ó. Até eu vou fazer o seguinte, vou deixar o microfone aqui, eu vou pegar ali só para eles verem. Vou pegar aqui para vocês, ó. Gente, isso aqui é uma paleteira. Isso aqui carregou a casa. Vocês chutam quantas toneladas tem aqui? Mais ou menos. Chuta lá, meu amigo. Quantas toneladas mais ou menos tem aqui? Uma? Uma tonelada. Quantas toneladas tem ali? 2? Quem dá mais? 3. Quem dá menos? 2,5. Não, tem 2,5 mais ou menos. Tá? Só de placa tem 1,600, 1,700. Nós carregamos com isso e com isso. Para quem não conhece, isso aqui tem um apelido de tartaruga. Nome técnico eu não conheço. Então, tartaruga. Isso aqui carregou 2,5 toneladas. 4 dessas, mais a paleteira. Ponto. Isso aqui. Então, o que acontece, gente? Vocês já pensaram que quando eu brinquei, eu vou me mudar e vou levar a casa junto? Vocês podem fazer? Vocês podem fazer. Dependendo do travamento daquilo ali, você joga em cima do caminhão e bora. Cada placa de gesso, daquela dali, que é uma placa standard, tá? Quem quiser anotar também, gente, é ST, tá? A sigla é ST. É uma placa de gesso standard, é a mais simples que tem. É uma placa ali de 9 milímetros interna e 11 milímetros externa, tá? São essas placas que nós temos ali. O que acontece? São placas que não têm resistência à umidade, não tem resistência à chama, nada. A função básica dela é vedação. Mas aquelas ali, elas pesam mais ou menos 37, 40 quilos cada placa. Quantas placas tem ali? Né? Tem bastante. Então o que acontece, gente? Você pode trabalhar ainda com estruturas que são as RU, que são as resistentes à umidade, que são as verdes. Você pode colocar interno nos boxes de banheiro e tudo mais. Porém, lógico, eu na prática, vou te falar bem sinceramente, não usei muito, tá? Não usei muito. Fala, meu querido. Depois de construída a casa e tal, se eu quiser fazer uma reforma, é fácil também? Cara, sabe por que é fácil? Pense no seguinte, cada parede daquela, ela é conectada. Como eu trabalho com conexões de parafusamento autobrocante, tá? Guardem também, parafuso autobrocante é o que você usa ali. Vocês já vão ver isso tudo de perto. Então, esse parafusamento, eu tiro, desparafuso atrás, desparafuso em cima, desplaquei, claro, né? Tirei as placas, tiro ele e eu mudo a parede para onde eu quiser. Aqui o que acontece? O marido não tem separação com a esposa mais. Ou bem, eu fiz a minha área de lazer, né? E a esposa diz assim, poxa vida, mas eu achei que era o quarto da mamãe, né? Você pode fazer o quarto da mamãe daí, da sogra, né? Então você consegue fazer isso, porque você muda a parede de lugar. Você consegue fazer isso. Professor, mas é simples? Não, não vou desmentir. Dizer para você que é simples, não é tão simples. Existe um trabalho, mas é bem mais simples do que você quebrar tijolo, você quebrar concreto, você bater concreto, você montar armação, você fazer forma e você fazer tudo de novo.
O que você utiliza fazendo tudo isso? Água. E aqui? Nada. Você não tem água, você não tem cimento, você não tem areia, você não tem brita. Então vamos lá para a minha disciplininha lá de ciências do ambiente. Vamos pensar lá na disciplina lá que eu dou aqui também. Gente, o que eu estou fazendo? Eu não tenho mais movimentação das dragas de areia nos rios. Eu não faço mais cava de areia no leito do rio. Eu não trabalho mais com lavagem de jazida de brita e demolição de jazida. Eu não desgasto mais isso. Seja basáltico, calcária, seja o que for. Eu não tenho mais isso. Então eu tenho uma tranquilidade em relação ao meio ambiente. E eu não contribuo com as fábricas de cimento. Para quem vocês são da área, vocês já devem ter percebido que de janeiro para cá... Vocês trabalham na área ou não? Vocês trabalham com o quê? Parte de gesso, acabamento. Ah, vocês trabalham com gesso e acabamento? Então vocês trabalham com aquilo ali. Vixe, você também? E aqui, mais alguém já trabalha com alguma coisa ou não? Oi? Faço estágio. Faz estágio em obra. Gente, veja bem o seguinte. Vocês sabem o quanto acontece que o cimento subiu quase 100% no último ano. E o aço já passou de 100% faz tempo. Muito tempo. Se eu for falar em aço estrutural ou aço vergalhão, já passou faz muito tempo. Então o que acontece, gente? Vale a pena eu continuar nisso? Por que sobe? Nós temos um fabricante de aço praticamente no Brasil que domina todos os demais. Que tem o direito de quase tudo. Nós temos um fabricante de cimento no Brasil que praticamente manda em tudo. E falo isso porque eu fui de concreteiro há 7 anos. Trabalhei durante 7 anos com o pessoal da Votoran. Então fui gerente de filial deles por 7 anos. Então conheço muito bem como funciona essa estrutura toda, essa máquina por trás, né? Então, gente, nós temos que partir para algo que eu possa oferecer para o meu cliente, algo diferenciado. Vocês trabalham com steel já ou não? Com essa estrutura de light steel ou vocês trabalham só com a placa de gesso? Mas a gente monta um estrutural. É. Quanto pesa as placas de vocês lá? A de steel? É. Não, a placa de gesso. A standard normal. 30 quilos mais ou menos. Essas daqui eu pesei aqui, viu? Deu mais ou menos 37 quilos. É mais ou menos o peso dessa estrutura. Mas steel vocês não fizeram ainda. Por quê, gente? Que eu perguntei para eles. Porque tem muita gente que trabalha ainda com o drywall, achando que o drywall é isso. Cara, o drywall não é isso. A estrutura de parede de drywall não é essa, tá? A estrutura de parede de drywall, ela é simplesmente vedação. A parte das chapas e do estruturado é outro. O estrutural que vai aqui, esse aço é um aço alumizado, é um aço galvanizado alumizado. Ele é preparado para ser estrutural. Então uma coisa que vocês não podem confundir é que drywall você compra essa estrutura de aço. Não, toma cuidado, tá? Porque senão você pode comprar uma estrutura, pagar bem mais caro para fazer só vedação. Eu vou mostrar nas imagens para vocês ali algumas coisas que eu fiz aqui na JBS Lins e várias outras obras aí que a gente trabalhou e que a gente fez aí estruturado. É outra história. Vedação interna de prédio, se eu vou fazer um apartamento, uma casa e só vou fazer interno, eu não tenho função estrutural nenhuma. Eu tenho pé direito baixo. O que vocês vão comprar é estrutura para drywall. D-R-Y-W-A-L-L. Tá? Drywall é parede seca. Isso aqui também é parede seca, mas a estrutura lá ficou conhecida como drywall e ponto. É isso. Tá? Assim como steel frame, esqueleto de aço, né? O outro também é esqueleto de aço, mas essa aqui ficou como esqueleto de aço, como steel frame, tá? Porque é como se fosse o bombril na nossa área, tá? O drywall ficou lá e o steel ficou do outro lado. Então ficou isso e ponto. É assim que ficou, tá? Gente, o que acontece? Nesse estruturado aqui, você consegue levar ele, pelo menos hoje, isso vai depender de região para região, tá? E vai depender de prefeitura para prefeitura. Onde tem maior incidência de ventos, e no Rio Grande do Sul, por exemplo, eles fixaram que você não pode fazer essa estrutura acima de 4 pavimentos, tá? E eles pediram, né, hoje há uma solicitação lá por conta das enchentes, nos locais de enchentes,
que você não pode fazer no primeiro pavimento. Justamente porque a estrutura de alvenaria, nesse momento, ela é mais resistente. Então, por isso que eu falo para vocês, ó, quanto custa a minha obra? Não sei. Quanto é o metro quadrado comparado de um e de outro? Hoje, varia mais ou menos o seguinte: o metro quadrado que vocês vão pegar aí, seja no CUB de São Paulo, seja qualquer outro da obra convencional, vocês vão pegar em torno de R$ 1.900, R$ 2.100 o metro quadrado, para fazer ela de médio a início de alto padrão. Tá? Então, 1.900 a 2.100, mais ou menos isso. Casa popular hoje em alvenaria convencional, 900, 980, 1.100 reais o metro quadrado. Tá? Quando você vai para o orçamento puro é mais ou menos isso. Eu não peguei os índices do CUB de São Paulo agora, mas normalmente eu me mantenho atualizado. Tá? Aprendam isso também, viu, gente? Entra, procura lá como CUB, custo unitário básico, tá? De obra, o CUB. Pesquisa isso para vocês, que é importante vocês terem isso na cabeça. Vocês principalmente que estão saindo no mercado agora, tenham isso na cabeça para vocês poderem entender, tá? Quanto custa do steel? Cara, para você fazer em steel, a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Dizer para você que vai custar diferente, não vai. Eu tenho muitos amigos que trabalham com isso há muito tempo, né? Os meus parceiros no Sul, chama Smart Sistemas. Se quiserem também, pesquisa na internet, os caras são top. Eu acho que hoje são os segundos do Brasil em relação à construção de steel. Tá? É Smart Sistemas, eles têm uma filial aqui em Londrina. Acho que tem em Bauru também. Se não me engano, tem em Bauru também. É SMART, Smart Sistemas. Tá? Pesquisa eles, os caras são muito bons, muito feras. Muitas do que eu vou mostrar para vocês aqui foi feito com eles. Então tem muita coisa que você vai ver lá no site deles, que é coisa que eu fui parceiro. Tá? Então o que acontece? Por que vocês acham que custa o mesmo valor? O que vocês acham, gente, se eu barateio no cronograma? O que você acha, Luiz? Mão de obra por ser qualificada? O que você acha? Mão de obra também? O que meus queridos aqui acham do gesso? E vamos pensar no seguinte, vocês como empresários, digamos assim, vamos pensar da seguinte forma: eu tenho algo que eu vou poder agregar mais na minha lucratividade. Nós vivemos num país que tem uma tributação considerável. Quem tem empresa sabe como funciona, né? Sabe que se você calcula que eu vou ter R$2.000 o metro quadrado de algo, eu estou pagando acima de 1.000. Então a minha margem está bem abaixo. Todo mundo acha que tá caro porque o cara está lucrando muito. Não é. Muito pelo contrário. Hoje em dia, principalmente, cimento e aço em material de construção hoje não está valendo a pena vender. Os caras estão deixando para distribuidor. Porque a margem está entre 20 centavos, 30 centavos, 50 centavos. Então é uma margem ínfima. Você tem ele lá para chamar para outras coisas e ponto. Só isso. Mas vocês imaginem o seguinte, gente. Você como empresário, se você tem a possibilidade também de agregar alguma coisa na margem de vocês a mais, você vai diminuir? É esse o teu pensamento empresarial? Se for esse o teu pensamento empresarial, você está morto, você está falido assim que você abriu a empresa. Não tem como. Então por isso, gente, que você acompanha o preço. E ao mesmo tempo você é competitivo por quê? Por ser uma obra limpa, por ser uma obra seca, por ser uma obra rápida. Então você tem 3 argumentos para falar com o cliente de vocês aí. Dizer, olha, é uma obra limpa, é uma obra rápida e é uma obra seca. Então eu tenho argumentos para poder ganhar a obra, mesmo ela custando o mesmo metro quadrado da outra mão de obra. O que a outra mão de obra tem de ruim? Ela tem água, ela tem todos os agregados possíveis, ela tem cimento e ela demora. O seu Zé chega bêbado na segunda, né? Ou isso nunca aconteceu com ninguém que trabalha com obra, né? É direto. Na sexta-feira, 3 horas da tarde, ninguém está trabalhando mais, porque ele sai às 4. Fale de fazer hora extra no final de semana. Não faz. Outra coisa, a mão de obra que faz esse aqui não quer salário todo sábado ou toda sexta. Porque o que acontece com a nossa mão de obra convencional? A grande maioria quer receber na sexta ou no sábado. Aqui não tem isso. Aqui acabou isso. É o preço que você acertou da forma que você acertar para pagar. É diferente.
Dá linha de crédito e financiamento? Dá. Eu só não sei se a Caixa Econômica aqui em Marília ainda já tem isso aqui para Minha Casa Minha Dívida aí, tá? Mas que isso já está autorizado, tá. E vocês têm hoje o programa Verde e Amarelo, tem diversos outros programas aí. Então hoje vocês podem buscar isso. Saibam que isso aqui é considerado material ecologicamente correto. Então você tem um desconto muito grande nos financiamentos, inclusive no container. No container você chega a ter quase 45% de desconto nos financiamentos, quando você usa o container. Então você já pensou a vantagem que você tem em usar tudo isso aqui e vender para o teu cliente? Se você tiver capital, você investe e você repassa com uma margem maior. E aí você tira todo o sacrifício que você tem por comprar isso aqui. Porque para gesseiro, a vida também não está fácil, porque gesso é utilizado para fazer cimento, para quem não sabe também. Para quem não teve materiais de construção ainda, ou já teve e não lembra, a gipsita faz parte da fabricação do cimento. Está lá na fábrica. Então o que acontece, gente? O preço de tudo isso vai lá em cima. Isso aqui é algo fantástico para vocês. Eu vou abrir aqui só umas pastinhas antes, aí eu já vou passar o slide aqui para vocês. Quero só mostrar para vocês. Essa aqui é uma pastinha de algumas visitas que eu fiz com a minha outra turma de uma outra instituição, tá? Mas que eu faço questão de passar para vocês porque... Opa, ficou com a outra lá? Deixa eu só sair daqui. Faz favor para mim, André, eu quero mostrar essa pasta aqui. Travou tudo. Não. É que tem que sair do PowerPoint. Professor, esse não está compartilhado. Ah, agora foi. Só que a imagem está horrível. Vamos ver se dá para vocês enxergarem bem, gente. Vai dar para ver ainda. Pode ir para frente, viu, André? Pessoal, isso aqui é uma visita lá na Smart Sistemas, tá? Que nós fizemos. Espero que vocês consigam enxergar bem. Essa é uma fábrica de perfilado. Ele fabrica o engenheirado, que a gente chama. Vocês vão ter dois nomes, tá? Vocês vão ter o nome comum, que é o standard da estrutura, e o engenheirado. Então, quando vocês forem comprar essa estrutura, para a estrutura externa, ele é o engenheirado. Por que eles chamam de engenheirado, ficou com esse apelido? Porque quando vocês fornecem o projeto arquitetônico para eles, eles encaminham o estrutural para vocês. Eles calculam. Então, eles calculam a quantidade de peças, como é que vai ser distribuído. E normalmente a Smart faz assim: ela pega essas placas, ela já vem com a parede inteira pronta e manda para você a parede montada e numerada. Então você já chega com a parede só para, digamos que eu não quero e quero comprar com vocês lá o gesso acartonado. Eles mandam toda a estrutura montada para mim, numerada, e eu compro com vocês as placas agora. E eu coloco o que eu quero de placa. Mas já vem a parede nominada, tá? Então aqui é ela fazendo, puxando as chapas, né, os perfis. E aqui ela vai sair, depois na lingueta já vai sair o perfil lá do outro lado, quer ver? Ó? Olha lá, ó, ele já vai saindo ele, porque ele é laminado a frio, né? Ele é dobrado a frio, né? Então ele vai dobrando lá já, ó, tá? Isso é uma visita lá na fábrica. Isso aqui eu fiz com meus alunos, cara. Eu fiz 2014 a 2018, eu fiz uma visita por semestre, sempre com todas as turmas, quem queria viajar. Então a gente viajava, já fiz 8 viagens, né? 8, 9 viagens, mostrando todas essas obras aqui, e inclusive obra de prédio com 34 pavimentos e com as divisões internas 100% em steel. 100% em steel. Tá? Só a alvenaria externa foi construída da seguinte forma: vocês já devem ter ouvido falar em construção monolítica. Não sei se os arquitetos ou os engenheiros aqui já ouviram falar, que é a construção que você sobe só o esqueleto e você vem fechando de cima para baixo. Isso chama-se construção monolítica. Por quê?
Eu pego o monolito, que são as formas que estão embaixo, e rebato para cima. Então eu tiro 100% das formas, o sistema de travamento não é com prego, é tudo só com trava de madeira, é cunha, que a gente chama. Então você trava todas elas. Na hora de você fez a concretagem de todos os pilares ao mesmo tempo, todos eles, você já deixa a caixaria das vigas, faz a caixaria das vigas, retira dos pilares e rebate para cima. Tira as caixarias da viga e rebate para cima. E vem concretando tudo. E vem concretando. E vai fazendo o esqueleto. Em Londrina, quando vocês viajarem aqui para o Paraná, vocês veem muito isso. Vocês vão ver bastante aqui. E aí o que você vem fazendo? Você vem fechando de cima para baixo. Por quê? Quando eu faço toda a vedação em volta e depois divido já dentro com steel e já venho fazendo os acabamentos, eu vou dobrando equipes. Então eu pego a equipe de alvenaria e já jogo lá para cima e ela vem descendo. Agora eu estou jogando a equipe de steel e venho descendo. Agora eu estou jogando os pintores e venho descendo. Azulejista e assim vai. E venho descendo. Quando eu chegar na portaria, eu não tenho mais o que fazer lá em cima. Ninguém mais precisa subir e sujar tudo. Ninguém mais invade o outro pavimento de cima. Por isso que essa construção, gente, se vocês pegarem o jeito de fazer dessa forma, é a melhor forma que vocês têm de construir. Porque você levantou o prédio e veio com ele acabado. Gente, nós fizemos um supermercado, que era num supermercado chamado Real, em Ponta Grossa, e na época veio o Mercadorama. Nós fizemos, dava mais ou menos 25 mil metros quadrados de obra em toda a área pré-moldada. 45 dias, com 60, o supermercado estava funcionando, com toda a sua estrutura. Com câmara fria, com tudo, com acabamento dentro. Piso polido, com tudo. Por quê? Trabalho monolítico. Você vai trabalhando, rebatendo mão de obra. Você joga uma frente, lá na frente já tem uma outra frente. Isso é a visão de fábrica. Na fábrica é assim. Eu tenho uma cunhada minha que ela trabalha na Continental, lá em Ponta Grossa também, que faz chicote para carros, para Peugeot e para Renault. Hoje acho que faz para Nissan também e mais alguns lá. O que eles fazem? É produto seriado, gente. Vem uma peça de um lado, ele vem aqui, você faz uma determinada montagem, o outro monta outra parte, o outro monta outra parte, o outro monta outra. Quando chega no final da esteira, está montada a peça. Fazem em torno de 1.500, 2.000 chicotes só na seção dela. Por dia. Por dia. Então olha essa visão industrial na nossa área. Para quem ainda não viu o gerenciamento, isso nada mais é do que trabalhar com filosofia do Gantt. Tá? G-A-N-T-T, para quem não conhece, então em pesquisa. Isso é o que levou à criação hoje do Office, do Microsoft lá, que é o MS Project. E diversas outras ferramentas que tem hoje, Trello e outras aí que a gente trabalha. Então o que acontece, gente? Vocês têm essa condição de trabalhar com filosofia industrial na construção civil. Isso ali é o quê? Industrial. Então, se vocês verem aqui, ali ele está transformando um projeto, ó. Chegou o projeto arquitetônico para ele e o cara está transformando o projeto lá em estrutural. Tá? Tem um nome esse programa que eu já não lembro mais também. Eles me explicaram na época lá, eu já esqueci, tá? Mas é aqui que sai essa estrutura engenheirada, tá? Essa estrutura é aqui de Prudente mesmo, tá? De Marília mesmo, tá? Eu cheguei aqui para fazer palestra, já estava aqui, eu não sei quem é que fez, eu gostaria até de dar os créditos para a pessoa. Se vocês conhecerem, por favor me avisem, porque eu não lembro, tá? O nome de quem fez isso aqui. Ó, todas as estruturas, como funciona, tá? Ela vai saindo, ó, vai fabricando, eles vão estocando ela. Aqui estavam os alunos vendo, o Adriano Alamino, que hoje está nos Estados Unidos. Essa é a Águia Sistemas. Eu também não estou aqui para fazer comercial deles, mas mais para falar para vocês da existência, tá? E volta um pouquinho só, André, uma só. Gente, o que acontece? Aquele barracão lá na frente, lá, ó, ele é inteiro em light steel frame, fechado com aquelas telhas tipo caletão. Essa casinha aqui na frente, ó, ela é uma casinha para fazer Minha Casa Minha Vida. Isso aqui, ó, é um modelo, é o standard deles lá, é o showroom, tá? Eu ajudei a montar essas casas, essas duas estruturas aí. E a outro sobrado que vocês já vão ver. Aquela casinha, aquilo que vocês estão vendo ali atravessadinho, que parece madeira, aquilo ali chama siding vinílico. É siding vinílico, tá? Ele é um processo de estilo, um plástico, né, vinil. Vamos falar isso para vocês, para ficar mais no nosso linguajar. E o que acontece com isso? Você chega e você quer dar manutenção, você só lava. Só pega a mangueira e lava. Duração projetada para 100 anos de duração. Manutenção, a primeira manutenção, em torno de 10 anos mais ou menos. Então, gente, essa tecnologia está aí. Está aí. Espera aí que eu vou até lá, tá?
Deixa eu ouvir você, porque com os eólicos aqui não dá. É possível fazer prédio de steel framing ou só casa e barracão, essas coisas? Dá para fazer prédio também. Você pergunta se o steel frame eu posso fazer prédio, né? Pode, pode. Ela perguntou se com o steel eu consigo fazer prédio. Cara, na estrutura do steel, você consegue levar isso para 6, 8 pavimentos tranquilamente, tá? Porém, é igual eu falei, como não tem uma normativa ainda muito sólida nacional, a gente ainda trabalha muito com norma internacional, principalmente alemãs, o que acontece, gente? Vocês devem pensar que tem regiões que não permitem acima de 4 pavimentos, por questão de ação de vento, por questão de tudo isso, e acaba não considerando que seja possível, tá? E outras não trabalham com o primeiro pavimento, como são algumas regiões lá no Rio Grande do Sul por conta de enchente, tá? Eu não vou lembrar o nome da cidade também, mas tem as cidades lá a cidade lá que eles determinaram que não pode ter. Santa Catarina também, o primeiro pavimento tem que ser em alvenaria, por conta das enchentes, tá? Para cima você pode fazer. Em Ponta Grossa hoje lá, eles estão permitindo fazer até 6 pavimentos em steel. Tá? Eu não sei se, eu tenho até algumas fotos, eu não sei se está nessas pastas aqui, mas com pavimentos aí de 8 pavimentos em steel framing, tá? Em light steel. Pode passar um pouquinho. Ó, esse sobrado aí, ó. Esse sobrado, gente, inteiro em light steel, Eu acho que tem até as imagens internas dele, inclusive a varanda. Então, ó, inclusive a varanda, tudo aqui é light. E a lateral toda em siding vinílico. A lateral inteira, é tudo siding vinílico. O que vocês pensarem ali que é pedra e tudo mais, não é. Aquela casinha que apareceu depois aí, ó, que vai aparecer na próxima imagem, eu acho. Ó, o pessoal caminhando aí, a gente foi lá para fora. Essa casinha ali, ó, é como se fosse essa casinha aqui, ó, tá? Eles fizeram com estilo mezanino em cima lá, você sobe e aí você pode ir para lá aprender a fazer. Lá daí é curso de montagem mesmo, tá? Então você pode ir lá e aprender a fazer. Não é barato, já adianto para vocês, não é um curso barato. Mas vários alunos meus fizeram e voltaram já fazendo montagem, tá? Estão em Prudente hoje trabalhando com isso. Trabalhando com montagem. Fizeram o curso lá, se propuseram a fazer. Eu acho que hoje é em torno de uns 1.200, 1.300, mas é com hotel, com traslado, com alimentação, é com tudo, tá? É completo o curso deles lá. Ó, aqui as placas, né? Essas placas aqui, placa cimentícia, na verdade. Placa de OSB. Então eu vou só pegar ali a placa também. Vocês vendem lá também ou não? Vendem essa aqui lá também ou não? USB? Vocês vendem USB também? Não? Só? Galera, essa aqui é uma placa OSB. Hoje, uma das únicas fabricantes no Brasil de grande porte, também está na minha cidade lá, que é LP Brasil. LP Brasil. É o consórcio francês-chileno que está dentro do Brasil, tá? E que já era a antiga Macisa, que é MASISA, tá? Placas do Paraná, como o pessoal conhece também, mas é a LP Brasil, tá? O que acontece, gente? Essa placa aqui, ela é feita você pega todo o que sobra da madeira, tudo que sobra da madeira, quando a madeira é retalhada para fazer qualquer outra estrutura, e eles com esses entrelaçados aí, eles vão a alta pressões, são caldeiras muito grandes e caldeiras a vapor, e você vem com altas pressões a vapor. O vapor, a temperatura, ele passa de 700 graus, tá? Então entre 700, 800, 900 até 1000 graus, dependendo da estrutura que você quer, e você faz essas placas com cola. Então o que acontece? É um tipo de cola também, um tipo de resina, que é de base celulóica também, mas eu não sei dizer também qual é a cola em si quimicamente, tá? Eu só sei que é uma base celulóica e que faz a altas pressões em altas temperaturas. Então vem isso compensado, tá? E compensa e faz esse tipo de placa. Vocês vão ver muito por aí, LP Brasil. Quando tiver esse tipo de placa aqui, principalmente, vocês vão ver muito isso, tá? E ela dá resistência estrutural. No caso dessa aqui, nessa milimetragem aqui não, tá? Mas quando você passa de 12 milímetros, 14 milímetros, até 16 ou 18 milímetros, se não me engano, são não, tem mais até, tem de 22 e 24 milímetros, tem até 24 milímetros. Então o que acontece, gente? Elas servem para você fazer as estruturas externas, porque elas, quando elas estão na horizontal, placas deitadas,
essas placas elas se transformam em placas estruturais. Então elas beneficiam o light steel na questão estrutural. Eu acho que eu até tenho foto aqui, tem ali, ó, né, que vocês estão vendo lá, ela já como estruturalmente placa externa. Aí são diversas as perguntas, né, professor, mas como que a gente faz para impermeabilizar? Vocês estão vendo aquela membraninha lá, aquela lona branca que está ali em cima? Aquilo é uma membrana hidrófuga. Então aquela membrana, ela contém a umidade que vai entrar para dentro. Mas eu posso reforçar com impermeabilização externa? Sim, eu até aconselho que sim. Faça uma impermeabilização externa, qualquer produto. Shertile da vida, o Sika Dur, Sika Top, Sika isso, Sika aquilo, diversos outros aí. O que você quiser, Sika Dur na verdade é para resistência, não é para impermeabilização. Você pega o Top 5.000, 10.000, qualquer um deles, e você coloca na parte externa, tá? E você consegue fazer impermeabilização também. E o acabamento você pode fazer com textura, com grafiato, com o que você quiser. Logo acima disso, a casa do meu irmão em Ponta Grossa, pena que eu não tenho fotos da casa dele. Até hoje eu deveria fazer foto da casa dele para vocês verem. 100% USB. Não tem uma parede de alvenaria. 100% USB. As internas 100% com drywall e a externa 100% com steel. Boa, boa, boa. Galera, deixa eu pegar mais uma estrutura aqui. Conforto térmico. Conforto térmico e conforto acústico. Isso aqui, obrigado André, tem bastante lá atrás até, porque a gente teve que tirar da casinha ali para poder mover ela, né? O que acontece, gente? Isso aqui é um tipo de fibra. Essa é fibra de PET, né, André? É fibra de PET, tá? Então você imagina a garrafa da Coca-Cola aí, tá? Então, outra coisa que ecologicamente, né, fantástico. Vocês devem conhecer lá a fibra de vidro e a lã de rocha, né? A lã de rocha, ela é fantástica, principalmente para quem vai trabalhar com corta-incêndio, tá? Porque ela realmente não pega fogo. Já a fibra de vidro, você tem que tomar um certo cuidado, porque daí é o que estava lá no Flamengo, lá naquele que infelizmente os meninos acabaram morrendo lá. Porque, gente, alguns cuidados devem ser tomados com essa estrutura aqui. Você não pode deixar cabeamento elétrico solto. O que aconteceu aqui, por exemplo, de ter soltado o fio de luz ali, para quem não estava, o pessoal tinha fechado essa porta e cortou o fio de luz ali ligado na tomada. Só que a sorte das meninas é que a maçaneta ali é de madeira. Porque se ela tivesse colocado a mão na parte elétrica com a tomada ligada, cara, tinha infartado ali, tinha morrido eletrocutada, ou pelo menos tomado um susto bom. Então, gente, o que acontece? Dentro dessas estruturas, sempre, gente, sempre na parte elétrica, corrugado, sempre. Você não pode deixar de colocar corrugado aqui de forma alguma, ou qualquer tipo de tubulação de proteção. Não adianta nada você ter o cabeamento encapado. Não adianta nada, cabo PP, não sei o que, não adianta nada, gente. Nós, quando mudamos ali, vocês estão vendo que tem um pendural lá em cima, que é uma luminária. Ela tinha ficado do lado lá. Tem um pendural lá, aquele fio lá, e tem uma lâmpada lá em cima, que está igual essas daqui, ó. Igual essa, aquela que está acesa ali, está igualzinha essa daqui, ó. Só que o que acontece? O cabo ficou pegando no metal. Com esse vento que tem aqui, se ele ficar raspando, não adianta nada ele ser encapado. É atrito. Ele vai desencapar. E a hora que ele desencapar e o aço pegar na casa, você já imaginou o que vai acontecer? Morre eletrocutado. Morre eletrocutado. Está tomando banho lá dentro, não sei o que, morreu eletrocutado. É metal, gente. É condutor. É natural, é condutor natural. Então você tem que ter esses cuidados. Por isso que essa lã hoje é a lã mais tecnologicamente indicada. E ela te dá o conforto térmico e acústico em quase 12 ou 15 vezes melhor do que a alvenaria normal, tá? Do que a convencional, que a gente chama aí, né? Tradicional, tá? Então você tem um conforto aí na ordem de quase 15 vezes, vamos colocar, melhorado em relação ao que você tem das estruturas convencionais, tá? E existem produtos mais caros um pouco, que já são compósitos aí que o pessoal está estudando, a base de epóxi e tudo mais, enchimento de epóxi nessas paredes, já vi isso também, do pessoal fazer enchimento de epóxi, mas o epóxi, só o tubinho já é uma fortuna, né? Então você imagine fazer epóxi a parede inteira, né? Então, o
quem puder, arquiteto vai ficar rico, arquiteto pode. Agora engenheiro não vai conseguir, né? Porque para mim ficou meio típico, né? Me chamam, dizem para mim que eu sou duplamente pobre, né? Porque eu sou duas pessoas em uma só, né? Eu digo assim, o meu professor é engenheiro. Todo mundo diz coitado, né? Coitado desse, né? Então que dó, né? O povo começa a chorar, gente, né? Diz que dó, né? Fazer o quê? Mas nasceu para ser louco, vai continuar louco, né? Não adianta. Então, gente, nessa estrutura aqui, o que você tem que tomar cuidado é justamente com a segurança. Então vem o seguinte também, galera. Tem muitas normativas também municipais que hoje estão pedindo aterramento dessas casas para poder liberar elas, tá? Se é funcional ou não, eu não vou poder dizer para vocês se é ou não, tá? Talvez o André depois possa até ter resposta ou não, mas eu não tenho essa resposta se é funcional ou não. Mas algumas normativas municipais hoje pedem o aterramento dela, que é você colocar a barra cravada mesmo lá embaixo e aterrar literalmente a casa. Casa container, sim. Esse eu aterro, qualquer casa que a gente vai fazer de container, ela é aterrada, tá? Isso é, porque a estrutura é inteira exposta, né? Ela não tem gesso, ela não tem nada, então a gente aterra assim, tá? A gente faz o aterramento dela, por questão elétrica. Bom, galera, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou passar para o professor André, que ele vai falar para vocês o acabamento, a questão das paredes, como é que funciona a questão de pia, armários, aquela mudança que solicitaram aqui de que eu vou mudar a minha churrasqueira para fazer a área da sogra, né, o quartinho da sogra, essas coisas. Ele vai falar como é que dá para fazer essas mudanças, tá? Então, e aí nós vamos lá para a casinha que eu quero mostrar estruturalmente para vocês e mostrar como é que funciona aí para a gente poder finalizar, tá bom? Pessoal, boa tarde. Meu nome é André. Vou estar passando um pouquinho para vocês agora da parte arquitetônica do Light Steel Frame. Só para ter uma noção aqui, quantos de vocês são arquitetos e quantos engenheiros? Levanta a mão os arquitetos para eu ver. Certo. Engenharia elétrica? Beleza, então o resto eu sei que é engenheiro civil. Gente, seguinte, uma grande dúvida com relação ao Light Steel Frame é justamente essa. O que eu posso pendurar na parede? Como que funciona a carga, como que é distribuída. A parte de distribuição de carga, o Vitor, o Erickson já explicou para vocês, porém agora eu vou falar da parte bonita, da parte acabamento da estrutura do Light Steel Frame. Como que funciona? Hoje, numa casa de alvenaria convencional, bloco, cimento, viga, o que eu posso pendurar nela? Eu posso pendurar o que eu quiser. Eu posso colocar um armário de 500 quilos na parede, em qualquer parede, tá tranquilo, a casa vai aguentar. Em uma casa de Light Steel Frame, eu posso colocar um armário de 500 quilos numa parede? Alguém aí sabe? Não sabe ou não pode? Não pode? Pode. Eu posso colocar todo e qualquer peso que eu quiser na casa. A única diferença é o seguinte: o projeto ele tem que ser inteiro pensado antes de ser executado. Então eu não posso chegar do jeito que está ali e colocar um armário de cozinha pendurado na parede. Eu vou ter que tirar a placa de gesso, fazer uma estrutura e aí eu venho com esse armário. Então normalmente o cliente que te procura para fazer uma casa de Light Steel Frame, ele vai virar e falar assim, eu quero a casa. Você não vai vender um projeto para ele do arquitetônico. Você vai vender o projeto para ele do arquitetônico, do estrutural e do interiores. Então assim, o que você vai querer ter no seu quarto? Você vai querer ter um roupeiro, você vai querer ter um criado mudo, até não usa mais esse termo, né? Uma mesa de cabeceira, vai querer? Tudo bem. Aonde? Então nós vamos ter que fazer todo um projeto para ver onde vai pôr. Porque o gesso, ele até aguenta um pouco de carga. Então eu consigo colocar um quadro, porém eu não consigo colocar uma televisão de 40, 50 polegadas, o gesso não aguenta. Então quer dizer que eu não posso pôr uma TV? Pode, só que eu vou ter que prever antes que naquele ponto vai ter uma TV. Se futuramente o meu cliente decidir mudar essa TV de lugar, ele vai ter que tirar a placa de gesso, mudar a estrutura aonde ele vai pôr essa TV e colocar essa TV convencional. Então, o que nós falamos hoje com relação à casa de Light Steel Frame a casa de Light Steel Frame, ela é 100% pensada, ela é 100% planejada. Não é igual uma casa de alvenaria que você faz um projeto, a pessoa muda, depois ela vai ver onde ela vai pôr a cama, aonde ela vai pôr o guarda-roupa, onde ela vai pôr um armário. Só para vocês terem uma noção de carga. Hoje, um armário de cozinha, a cada 2 portas dele, é considerado 500 quilos de carga. Então, cada 2 portas de armário de cozinha, quando eu for fazer cálculo estrutural, eu considero 500 quilos. Por quê? Porque você não sabe o que o cliente vai pôr ali dentro. Então, se ele for colocar louça, a louça é um elemento muito pesado. Então, é calculado a cada 2 portas 500 quilos. Então vamos pôr que a parede do cliente vai ter 20 portas de armário,
a cada 4 portas é 1 tonelada. O Light Steel Framing aguenta isso? Aguenta, eu só tenho que fazer o reforço. E aí eu vou fazer o reforço tanto nos montantes quanto nos travamentos, tá? Que aí depois nós vamos dar uma volta na casa e aí eu vou estar explicando esses itens para vocês, ou até mesmo o professor Erickson, que é da parte de engenharia. Com relação a lustre, posso colocar? Normalmente, mesmo esquema, é fazer o pensamento com relação a isso. Espelho na parede, quanto que vai pesar esse espelho? Vai estar no chão ou vai estar só na parede? Vai estar só na parede, mas é um espelho pequeno. Posso colocar convencional, não tem problema. Meu espelho tem 3 metros de altura por 2 de largura. Já começa a ser um espelho com bastante carga. E aí eu necessito fazer um reforço estrutural, onde esse espelho vai ficar fixo. Mas e se o espelho for fixado, colado diretamente no gesso? Como que eu faço? Eu reforço o gesso. Então eu vou aumentar a quantidade de parafuso no gesso, que é fixo nas estruturas do steel frame. Outro ponto importante que bastante gente pergunta: como que funciona a bancada, como que funciona a parte de pia da parte de light steel frame, como que funciona a fixação. Depois nós vamos dar dando uma volta em volta da casa e eu vou estar mostrando para vocês que é feito em todo o ponto de carga, é feito um reforço. Então na lateral dela ali externo é todo aberto, e aí eu vou estar passando com vocês explicando cada item deles, tá? Eu vou fazer grupinhos pequenos e vou estar explicando para vocês. Outro ponto, parte de bancada. Eu quero fazer uma ilha no segundo pavimento por algum motivo e eu quero que essa ilha descarregue a carga no chão, eu não quero que ela seja na parede. É o mesmo sistema, pode ser feito convencionalmente, a única diferença é que agora o reforço vai ter que estar no chão, é o mesmo sistema do teto. Então, o mesmo sistema que eu vou fazer para segurar um lustre, eu vou fazer para ter esse suporte da ilha. Essa ilha pode ser de granito, pode ser de mármore, pode ser do que for. O peso não tem, eu posso colocar o peso que for, desde que eu pense e faça o reforço estrutural desse item a ser colocado. Eu fui chamado ali no fundo e fui perguntado com relação à lã ali, se ela funciona tanto acústica quanto térmica. Essa lã, aquela lã ali, ela protege tanto acústico quanto térmico. Só que o acústico, ele ainda tem mais uma vantagem da parede ser inteira de gesso. Então o gesso também ajuda na acústica. Então junto esses dois elementos, você tem uma acústica sensacional na casa. Com relação à térmica, também. Então eles vão trabalhando em conjunto. Com relação ao que o professor falou de aterramento da casa. O que acontece com o aterramento é o seguinte: não tem estudos científicos ainda comprovando que esse aterramento funciona. Até hoje, no Light Steel Frame, não teve nenhum caso de acidentes elétricos graves. Então, assim, tem casos de choque elétrico até na residência de alvenaria. Você vai abrir o chuveiro, você rela no negócio de chuveiro, você leva choque. Isso também ocorre algumas vezes no Light Steel Frame, da pessoa relar em algum ponto e levar aquele choque, mas é choque leve. Normalmente, o que os engenheiros elétricos têm pensado na casa de Light Steel Frame? Colocar DR. O DR, você levou qualquer carguinha de choque, ele já corta, então você não sente o choque. Às vezes você está lá e fala assim: nossa, está desligando o disjuntor toda hora e eu não sei o porquê. É porque está dando alguma fuga e você não sente que você está levando choque, de tão fraquinho e tão curto que ele é. Isso não atrapalha nem quem tem marca-passo, tá? Então aí os engenheiros eletricistas sabem melhor essa parte. Eu conheço bastante por conta de estar fazendo bastante projeto. Um outro ponto que o professor tocou é com relação ao Paraná. Eu vi que ele falou bastante de Paraná. Em Paraná, Ponta Grossa e para aqueles lados do sul, utiliza-se muito steel frame. O steel frame, ele está chegando para São Paulo. Hoje, em São Paulo, capital, as grandes construtoras de alto padrão, Gafisa, como que chama outra, Life e outras diversas construtoras de alto padrão, elas não estão mais construindo a casa interna, elas só estão fazendo a vedação externa. Elas fazem as vigas, os pilares em concreto, normalmente concreto armado, né? E a parte de dentro é o cliente que define. Normalmente a construtora cede o arquiteto para estar fazendo o projeto dela e o cliente define: eu quero 3 quartos, eu quero 4 quartos, eu quero só 1 quarto, eu quero o banheiro da empregada aqui, eu quero o banheiro ali, e a construtora entrega dessa forma, e sempre no Light Steel Frame. Após definido a construção, o cliente pode mudar a casa de lugar, eu posso mudar os ambientes? Posso, normalmente, eu desmontar e montar da forma que eu quero.
não faz sujeira, não tem barulho, não tem quebra-quebra, o vizinho de baixo não interfere, então é bem tranquilo. Se o cliente também quiser contratar um arquiteto particular para fazer, nesses casos dessas construtoras, eles também podem ter o arquiteto particular e o arquiteto faz o projeto, passa o projeto para a construtora e a construtora já entrega da forma final, acabado. É lógico que alguns pontos eleva custo se for ter muito pontos de carga, que aí eles colocam reforço. Então até uma determinada parte está incluso no custo e ao excedente o cliente paga. Com relação ao que foi dito até agora, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tudo claro? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou organizar... Oi, pode falar. O aparelho que coloca para evitar choque, ele é o DR. Isso. Ele trabalha em paralelo ao disjuntor. Tá? Ele é um aparelho, é um aparelhinho muito mais sensível que o disjuntor, que qualquer descarguinha que ele dá, ele já sente, tipo assim, ele pode estar dando fuga de energia, não vai ter problema. Se ele levou o choque, esse DR ativa e ele desativa o disjuntor. Quero mostrar para vocês, são algumas imagens, né, relativas ao que pode ser feito. Isso aqui é aqui em Lins, tá? É em Lins. Para o pessoal do gesso ali, isso aqui é uma placa RU, tá? Foi feito um cinturão de fogo ali na JBS Couro, tá? Para quem conhece aí a JBS Couro, houve necessidade de fazer uma contenção lá para adequação de projetos em relação ao Corpo de Bombeiros. Para vocês aí que estão começando agora também, gente, mesmo engenheiro como arquiteto, galera, AVCB, CLCB, pensem nisso. Esse é um nicho de mercado para vocês fantástico. AVCB, CLCB. São normativas do Corpo de Bombeiro, tá? A gente chama isso de P de pato, C de cavalo e de índio. É PCI, que são projetos de combate a incêndio, tá? Então, o que acontece, gente? Essas normativas, essas regularizações estão sendo cobradas a nível federal e todas as indústrias estão tendo que cumprir isso. E o que eu estou vendo? Vocês aqui são uma cidade industrial. Uma coisa que vocês podem aproveitar muito é isso, são essas normativas. Um contrato desse daqui é um contrato de R$500 milhão. Uma margem mais ou menos de 30% líquida, tá? Já pensando pós-tributação. Tributei tudo, ou seja, dentro das margens normais que a gente calcula. A gente consegue fazer isso. Porque é um projeto especial. Então eu consigo pensar que paguei tudo, paguei a tributação, paguei tudo, estou tudo ok, eu lucro 30%. Tá? Nós viemos de Prudente para fazer essa obra ali porque não tinha concorrente na região. Nós fizemos um projeto único, um orçamento único. Abriram licitação no sistema e tudo mais e a empresa ganhou a licitação. Não tinha um concorrente conosco para fazer esse tipo de projeto. Nós compramos tudo de Londrina, veio por Bauru, pela Smart, por isso que eu lembrei da Smart de Bauru, porque veio por Bauru, mas a gente fez a compra em Londrina, das placas e do Light Steel. Isso aqui é steel, tá? Tudo isso aqui é steel frame, pé direito de 6,5 metros, tá? Vão de 45 metros, então 45 metros por 6,5 metros, para contenção anti-chama. Poxa, se o gesso acartonado dá essa condição, só que o que a gente utilizou de preenchimento foi lã de rocha. Eu não tenho muitas fotos, porque quem trabalha em indústria aí sabe que a indústria não permite tirar foto. Então, nem para relatório, tá? Então, as que eu tinha, eu consegui ainda, né? Estou conseguindo mostrar, tá? Mas aqui foi feito todo um ilhamento de contenção de líquidos, porque normalmente aqui a gente teria aí em torno de 100 mil metros cúbicos de líquidos, tá? Contaminantes, ácido, etc e tal. Então a gente fez todas as baias de contenção, mais o cinturão corta-fogo, para passagem com empilhadeira. Então aqui está o esqueleto do Light lá, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar a tela inteira aqui. Cadê o cara que é fera aí? Onde é que eu mostro a tela inteira aqui? Definir, não. Eu queria mostrar a tela inteira aqui, mas não consigo, eu não sei como é que faz. Tiozinho é duro, cara. Quem puder me ajudar aí, me ajuda. Ó, aqui dá para vocês terem uma ideia da dimensão, ó. Isso aqui é o estoque inteiro da JBS Couros, tá? E nós fizemos 2 barracões ali. Então nós fizemos em torno, fora o que a gente fez em volta do barracão inteiro. Nós fizemos em torno, em metragem quadrada, mais ou menos aí,
6.000 metros quadrados de contenção, mais ou menos, em placas RU. O pessoal do gesso fica feliz com isso, né? Comprar 6.000 metros quadrados em placa, mas vai ter estoque para isso também, né? Tem que correr atrás. Mas, gente, foi feito isso aqui, ó. Todos esses tonéis que vocês estão vendo aqui, ó, todos esses tonéis têm fluidos químicos, tá? Então isso aqui ali, ó, o pessoal lá teve que trabalhar com balancinho, cadeirinha, com tudo certinho, né? Para poder ter a segurança também de trabalho. Aqui uma ideia da dimensão, né? Até lá em cima. Nossos meninos colocando aí as placas e tudo mais. Ah, cara, muitas graças, ó. Apareceu um para me ajudar aqui, ó, cara, um vivente, ó. Valeu, vamos ver se ajuda bastante aqui. Aqui todo light. E aqui vocês também têm uma ideia da dimensão de profundidade, né? É um dos barracões. Então é só você contar ali, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ali é alturas de andaime. Então você tem cada altura de andaime 1 metro. Então você tem 6 metros até lá em cima, tá? 6 metros lá, e dá 6,5 metros até a cumieira. Então, esse aqui é uma que eu gostaria de mostrar para vocês, e eu queria mostrar para vocês mais uma outra aqui. Nós fizemos, para quem conhece Presidente Prudente, não sei se alguém conhece ou não, eu fui o engenheiro que fiz o Hospital do Câncer, tá? Lá em Prudente. E o que acontece, gente? Lá nós tivemos um caso bem bacana, muito legal mesmo, que eu acho que para os meus alunos aí eu já contei, para quem não teve aula comigo eu conto. Nós tivemos uma experiência muito bacana, porque precisava fazer uma radioterapia para o Hospital do Câncer. Para quem não sabe o que é isso, é trabalhar com acelerador nuclear. Então, para quem infelizmente já teve alguém na família com CA, né, sabe que você tem um tratamento que é a quimioterapia, que é o tratamento químico por comprimido ou líquido oral, e você tem a radioterapia, que você coloca uma faixa de aço e você tem aquele pontinho onde estão as células. E o raio gama, que é cancerígeno, ele ataca aquela célula e mesmo ele sendo cancerígeno, pois é uma aceleração nuclear, é atômico, ele acaba matando, né, recuperando a célula que já está morta. Ele retira isso aí, ele limpa. Porém, ele não pode contaminar as outras pessoas. Porque se ele vazar quem é saudável, vai pegar câncer, vai ter câncer, vai desenvolver o câncer, tá? Então o que? Vai pegar não, né? Vai desenvolver o câncer. Então o que acontece? Nós tivemos que fazer uma contenção total. Nós fizemos uma contenção com paredes de concreto, que vocês estão vendo ali. Cada parede, a mais fina tem 87 centímetros. A parede mais grossa tem 1,60 metro de parede. De parede. De parede. Por conta do quê? Vocês já estudaram aí na história, aí no ensino médio, o nazismo. E vocês sabem que Hitler criou um bunker, chamado bunker, para proteger ele e a família, porque ele já sabia da bomba atômica. E ele queria proteger todo mundo lá. Inclusive ele foi preso no bunker. E depois se suicidou, né? Mas ele foi preso no bunker. Então o que acontece, gente? Depois isso aqui ficou chamado de bunker. É um bunker de concreto. Porque ele dá toda a contenção contra qualquer coisa atômica, né? Se as baratas já sobrevivem, aqui dentro então vira um ninho de barata. Porque aqui não tem radiação nenhuma. Esse é meu mestre de obras, chamado Osnir, o apelido dele é Nil. Cara, se eu tenho uma coisa para falar na vida, que alguém me ensinou alguma coisa de vida e profissional, chama-se Osnir. Se eu aprendi alguma coisa sobre humildade e sobre vontade de trabalho, chama-se Osnir. Não aprendi com mais ninguém. Tem um monte de gente aí que tem dinheiro, que é rico, que é patrão, que é não sei o que, mas que não tem conhecimento e inteligência que esse cara tem. Não tem. Esse aqui, top, top, top. Como ser humano e como profissional. Mantenham essas características, viu, pessoal? Eu gosto de fazer essas inserções no meio, porque mantenham essas características, tá? Seja quem você é, não o que os outros querem que você seja, tá? E mantenham a humildade de vocês, que daí vocês vão longe. Porque vocês vão trabalhar com amor, cara. Vocês vão trabalhar gostando do que vocês fazem. Isso daí, o pouco se torna muito. Às vezes o muito, se eu faço sem gosto, se torna pouco. Então, né, são coisas que a gente tem que pensar na vida. E aqui nós estávamos desenvolvendo justamente onde viria o acelerador. Tá, mas o que tem isso a ver com steel framing? Eu vou acelerar, tá? Nós fizemos toda a parte estrutural. Aqui vocês têm uma ideia da dimensão da parede, ó. Essa ali é de 87 centímetros, tá? Que é do corredor do bunker. E aqui todo o corredor. E aqui o que nós começamos a instalar? Light steel framing. Ali está a porta. Deixa eu achar aqui o light mais rápido para vocês aqui. Aí a gente começou a instalar o light steel. Deixa eu ver se está na de maio.
Tá aqui na de maio. Eu sempre trabalhei com relatório de obras também, gente. Aprendam a ser bastante organizados, tá? Até eu separei algumas pastas aqui. Então lá eu tinha um relatório que era assim: por período, por dia, por semana e por mês. E a cada semestre eu olhava tudo de novo. E aí eu organizava todos os documentos. Isso não é perder tempo, isso é ganhar tempo. Porque na hora que você precisa dar uma resposta, é na hora. Você tem a resposta, tá? Então faz isso. Aqui nós tínhamos todas as interferências. Isso aqui é de ar-condicionado, isso aqui é eletrocalha de elétrica, tá? E aí nós começamos a instalar quem ali, ó? O Light Steel Framing. A gente optou por não fazer com drywall, por conta do que, gente? O Light Steel iria me ajudar na questão estrutural, se eu precisasse fazer qualquer intenção de reforma interna. Então qualquer movimentação que eu precisasse fazer dessas paredes, apesar de aqui estar tudo no entorno, ele é estruturado, então não precisaria gastar de novo. O que é isso? Planejamento. É já pensar que um hospital, e aprendam isso também, eu tenho um livro que fala de gestão hospitalar, está que é meu, tá? Quem quiser, depois no grupo aí eu passo. Ninguém é obrigado a comprar, desde que compre, né? Mas aquele tal negócio, gente. Eu escrevi sobre obras hospitalares e como se faz obras hospitalares. Porque um hospital, ele é móvel o tempo inteiro. O tempo inteiro, gente. O hospital não para. O hospital não é aquilo que você entra ali e acha que o centro cirúrgico é só aquilo, que as pequenas cirurgias são só aquilo. Não, ele muda o tempo inteiro. É o tempo inteiro mudando. Então o que acontece, gente? Nós fizemos aqui justamente por isso. E ó, o bunker aí, ó. A gente foi fechando, vai chegando as coisas, né? Aqui todos os equipamentos. Aqui foi quando o Geraldo Alckmin esteve lá para inaugurar, falecido seu Hilário Pasquini. E aqui já é outra coisa que eu teria que mostrar para vocês, porque já entra em outra área que eu gosto muito, que é a área de ar-condicionado, que aí seria a parte aí de trabalhar com chiller, essas coisas todas. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui do bunker, só para mostrar para vocês. Esse aqui é o Hospital do Câncer já quase pronto, tá? Então ele está quase pronto aqui. Depois, hoje ele já está pronto, né? Mas eu acho que eu não tenho as imagens dele pronto. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui do Steel. Ó, aqui já tem mais alguma coisa do Steel. E eu queria... Aqui é a minha equipe. Lá o Marcelo, que está lá na ponta, que é o engenheiro que era meu consórcio junto. A empresa dele e a minha, foram as duas que fizeram o hospital. Ele é da Duoli Engenharia de Ribeirão Preto. Eu era do GEA, que chama Grupo de Engenharia, Arquitetura e Administração, Arving Ortiz, que era consórcio com ele. O mais bonito ali sou eu, né, que está do lado dele ali. Esse, vocês já viram, né? A hora que vocês olharam, falaram, nossa, que moço lindo, né? Sou eu. Do lado ali o Wagner, que é o meu TI de informática. E do outro lado aqui o seu Osnir, que era o meu mestre de obra lá, com quem eu aprendi muito na vida da engenharia. E o que acontece, gente? Aqui nós fizemos uma coisa que chama engenharia clínica. Pensem nisso também, tá? Para vocês, anota isso para vocês. Especialização fantástica para arquiteto, inclusive, correr atrás. Apesar do nome engenharia clínica, aquele cara que está ali, o Wagner, ele é TI, ele é formado em sistemas de informações e é engenheiro clínico. Porque isso é uma especialização que é aberta para diversas pessoas. A melhor delas é no Einstein, tá? Vocês buscarem o Einstein, que o Einstein é onde tem a melhor formação acadêmica. Eu gostaria de trazer essa especialização para cá. E lá nós formamos um corpo clínico. Quando vocês forem trabalhar com as obras de vocês, seja para tomar essa decisão ou qualquer outra, formem equipes com conhecimento. Gente, um grande sábio, né, que criou a Apple, ele pensou no seguinte: eu não preciso saber tudo, eu preciso ter quem saiba do meu lado. Porque eu preciso saber o que? Gestão. Eu sabendo gerir quem tem conhecimento, eu chego longe. Agora, se eu quiser perder tempo a vida inteira adquirindo conhecimento, eu vou adquirir conhecimento e morri. Não fiz nada. Então o que a gente faz? A gente tem ao nosso lado quem conhece. Cada um de vocês que estão aqui podem ser, de repente, especialistas numa área no futuro. Então você junta esse corpo. Você junta todo mundo e forma um corpo técnico. Aqui no hospital foi o que nós fizemos. Quando eu assumi o hospital, nós tínhamos um problema muito sério de um atraso de obra. E nesse atraso de obra, eu cheguei e falei, vamos parar. Para pensar primeiro. Primeiro para e pensa. Organizamos todo mundo. E aí eu chamei médico, eu chamei enfermeiro, eu chamei as tiazinhas que fazem a limpeza do hospital, eu chamei os caras que fazem manutenção do hospital, que eram da Santa Casa. Por que eu chamei todo mundo? Cara, quem vai estar lá usando no dia a dia são eles. Quem pode me dizer como construir são eles. Eles é que vão me dizer a necessidade. E aí nós criamos um centro cirúrgico ágil,
onde o médico entra por um corredor do lado, o paciente está entrando por outro, entra aqui, o médico entra aqui, ninguém teve contato, já não tinha contaminação na época daí, tudo com filtro EPA dentro do centro cirúrgico, para você poder ter a garantia do ar. Todos os centros cirúrgicos com estática, o que é isso? Com aterramento do piso. Você já imaginou o médico fazendo uma cirurgia lá e morrer eletrocutado? Morre ele, o paciente, todo mundo está do lado e acabou, né? Então, gente, a gente pensou em tudo isso, passo a passo, passo a passo. O que levaram 10 anos para fazer, nós fizemos em 2 e entregamos a obra, 2012, 2014. Então, gente, gerenciamento, você perde 3 meses gerenciando, mas você ganha o infinito depois que você planejou. Eu não gosto de trabalhar muito sem planejamento, sabe? Eu não gosto muito disso. Tipo hoje que a gente ficou muito na correria e tal, porque a gente teve muita coisa, me incomoda isso. De chegar aqui e estar com problema com o data show e o fio, isso me incomoda, porque eu gosto de chegar com tudo pronto. Porque planejei antes, né? Casinha no lugar, tudo montado, tudo bonitinho, tudo no lugar, sabe? Isso é planejamento, né? Para poder fazer o melhor, tá? E esse tipo de obra, principalmente, exige planejamento, gente. Esse tipo de obra exige planejamento, principalmente porque o custo que está aqui envolvido em material, muitas vezes é um custo que tem saída muito rápida. Então você tem que tomar um certo cuidado com o que você ganha, o gasto com financeiro aqui. Alguns municípios, algumas regiões ainda não abraçaram esse tipo de sistema para poder dizer para vocês assim, ó, vamos fazer o financiamento Casa Verde e Amarela. Tem muitos locais que não aceitam, tá? Nem o container ainda. Então vocês têm que estudar muito bem, porque o cara muitas vezes ele vai pegar, tem um cliente aí que tem 300 mil reais, por exemplo, e ele chegou para mim e falou, cara, eu quero construir, queria construir isso aqui, eu quero fazer isso aqui. Você já pensou que é você mexer com 300 mil reais de alguém? É complicado. Pegar uma JBS ali que estava jogando quase 1 milhão na reforma inteira deles, e você está com o dinheiro do teu cliente aqui, como é que você faz isso? Olha o tamanho da responsabilidade, gente. Não é só derrubar a obra, não. Engenharia não é só cálculo estrutural, mas é controle financeiro. Você já imaginou o que é isso? Você está mexendo com o dinheiro e com o sonho do outro. Se você atrasa, você quebrou o sonho do cara no meio. Então você tem que tomar um certo cuidado. Isso aqui é muito bom. Atraso de obra aqui, se você contratar a equipe correta, você não vai ter. Você não vai ter. Mas não pense que você vai poder pegar 10 obras ao mesmo tempo. Porque esse tipo de obra aqui vai exigir que você esteja todo dia na obra para controlar ela. A de alvenaria, o seu Zé, o seu João, o Bastião, o Tonhão, o Pinguinha, o Joãozinho, o Zezinho, o Manezinho, cara, eles fazem tranquilamente. Você chega lá e você vai dizer, ah, tá torto. Aí o que ele vai dizer para você? Ah, mas eu cubro com reboco, né? Você cobre com reboco essa aqui? Se estiver torta? Vocês perceberam que essa parede aqui está torta? Ou vocês nem perceberam isso? Essa parede aqui está torta, ela está fora de prumo, que a gente chama, né? Por quê? A hora que nós estávamos mudando ela aqui, uma das tartarugas escorregou e ela caiu no chão, a parede, na movimentação. E quando ela caiu, ela entortou. Aí eu e o André que desentortamos ela, com a paleteira e com a mão. Fora. Só que se eu olhar nela aqui, ela está com uma barriga, ó. Ela desce aqui, ó, dela forma uma barriguinha, desce e volta. É mínimo. É questão ali, se eu for medir, eu acho que vai dar 6, 7 milímetros na barriga. Mas para quem trabalha com isso, gente, e não me convidem para ir na casa de vocês, viu? Porque eu sou aquele cara que vai achar defeito em tudo. Eu olho aquela parede que está manchada lá no fundo. Eu olho aquela trincazinha que está no canto da janela, né? Ou ninguém tem trincazinha aqui no canto da janela, né? Eu enxergo isso aí longe, gente, longe, sabe? Porque eu trabalho com patologias, né? Então a gente trabalha aí fazendo perícia e tudo mais. Então para mim é muito... Professor Moisés, então... Gente, quem teve aula com o professor Moisés aí, gente, não convida o Moisés nunca para ir em lugar nenhum. Que o Moisés enxerga a quilômetros. Se eu tenho olho clínico, o dele é cirúrgico. O homem não é fácil não, gente, enxerga muito. Então, gente, isso aqui foi a do hospital. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu tenha acabado ela. Deixa eu ver se tem a radioterapia aqui. Eu acho que aqui tem, deixa eu ver. Aqui ela já está com gesso, tá? Está terminando, na verdade. Eu não tenho foto dela em funcionamento, infelizmente. Deve ter em outros computadores, mas aqui estava colocando o gesso, ó.
todo estruturado em cima para receber o forro também, o local já para equipamento, os quadros de luz e tudo mais, que eu não sei se o André já mostrou para vocês ali, mas a gente vai passar, vai mostrar também. Aquela parte de cima lá, gente, que vocês estão vendo brilhando lá em alumínio, aquilo lá é duto de ar-condicionado, tá? Então, para quem não conhece esse sistema, é um sistema integrado de central de ar-condicionado. Então não é o ar-condicionado que a gente conhece, é o splitão da vida, tá? Isso aqui ele vem lá do nono pavimento, da cobertura, na verdade, mandando água gelada e passando ar frio. E aí eu faço o controle no que a gente chama de high wall, tá? Então a gente faz esses controles de temperatura, tá? Ar-condicionado, e aí tá todo o acabamento dele, ó.